Pessoal, tudo bem? Coloca aqui pra mim. Oi? Ó. É daqui? É isso. Tudo bem eu filmar vocês? Tem alguém que tem mandado de prisão, expedido, alguma coisa? Porque eu vou colocar na internet, tá? Não tenta, que bom. Gente, mais uma vez agora, bom dia novamente. Meu nome é Rodrigo Gutenberg, eu sou historiador aqui do monumento, trabalho na instituição que erigiu esse monumento, que vale lembrar, não é uma obra pública, né? É uma obra de uma instituição privada chamada Fundação para o Monumento Mausoléu Soldado Pardini de 32, hoje com o nome de Sociedade Veteranos de 32 MMDC, ou seja, uma associação de ex-combatentes da Revolução Constitucionalista. Foi ela que erigiu esse monumento aí, captando fundos através de dinheiro público e também privado, né? Então, em 37 nós ganhamos, né? Os veteranos ganharam esse terreno aqui da prefeitura, que era um pântano imprestável, falou, faz lá mesmo esse negócio que você quer aí. E eles conseguiram construir aqui, erigir esse, que até hoje é o maior monumento do Brasil. Tem monumentos atualmente que estão sendo erigidos no Rio Grande, aliás, no Nordeste do Brasil e aqui em São Paulo, estátuas relacionadas à religião católica, mas nenhuma delas terá esse, a não ser que mudem nem o projeto, terá essa altura, né? Que é 72 metros de altura ou 81. A gente vai entender em relação à simbologia dos números, algumas pessoas já sabem, são curiosas, tem na internet algumas informações, mas também na internet tem muita informação equivocada em relação a esse monumento aqui, tá bom? Tem gente que não está me ouvindo por conta do som aí, eu vou falar mais alto ao longo aqui, vou me adaptando melhor. Confesso que prefiro somente um de lapela para que seja, né, propagada a minha voz aí. Mas vai dar certo. Se tiverem dúvida, não entender, por favor, respondam a importantíssima participação de vocês aqui para que a gente possa esclarecer as dúvidas, porque a ideia realmente aqui é passar as informações, não é, Thiago? É isso aí. Em relação à Revolução de 32, ao Monumento Mausoléu Soldado Constitucionalista, ou seja, as suas artes, suas esculturas, questão arquitetônica, etc e tal, tá? O megafone tem um esqueminha aqui, né? Tem que falar bem perto, né, Thiago, para poder pegar. É isso aí. Tem conseguido trazer esse público gigante, diversificado aqui para o monumento, que eu acredito que a maioria aqui, talvez com exceção de alguns, né, por exemplo, o Val aqui, não é a primeira vez aqui, né, então, que é guia de turismo, aliás, se precisar, tá na mão aqui, ó, certificado, né, e realmente o Thiago consegue trazer essa força para cá, o método dele, a gente adaptou algumas coisas para poder receber público e poder, como é que eu vou, eu como historiador, como é que eu vou, né, eu não sou guia de turismo, por exemplo, e como é que eu vou falar sobre os mortos, né, para as pessoas de uma maneira cultural que possa ser incutido nessas pessoas a história, etc. Então, entre outras metodologias... Sem medo, Rodrigo, encosta a boca no negócio. Encosta a boca. Eu juro que eu esterilizo a hora que chego em casa. Show de bola. Tá e sempre aí, limpinho. através dessas metodologias, a gente consegue, então, traduzir a história de uma outra maneira, porque isso aqui, sobretudo, como já foi falado, é o maior monumento do Brasil, é muito importante para a nossa história, etc. e tal, entre outras coisas. É a nossa própria identidade histórica. Quando a gente fala do aniversário da cidade de São Paulo, estamos falando da nossa própria história. Quando estamos falando, sei lá, às vezes da Guerra do Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, também é a nossa própria história. Quando estamos falando da Revolução de 32, também é a nossa própria história. E essa ainda mais, porque estão aqui, ó, sobre nossas barbas, né, os personagens que atuaram, que lutaram, o motivo, porque, como eu já falei, é a nossa própria identidade histórica, então é nosso, serve pra gente, é o nosso DNA. Né? Então o intuito é realmente popularizar tudo isso aqui e mostrar o quanto importante foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que é um grande movimento, eu posso falar com propriedade, né? Sem partidarismo, apesar de ter tatuagem de 32, de trabalhar numa instituição que cuida desses valores, dessa história, né? Eu tenho uma idoneidade absolutamente grande em relação à aplicação do ensino de história, então eu jamais ia manipular, colocar o meu amor, meu carinho, etc e tal. Até porque eu já me perguntei se eu amo tudo isso ou não, porque eu estou tantos anos fazendo aqui, mas eu descobri que eu gosto muito, né? Eu acho que amar, não sei, mas eu gosto muito e é meu objeto profissional e intelectual. Então eu trabalho com esse tema, tento aplicar da melhor maneira, mostrar as nuances, as partes boas, as partes ruins também que tem, né? Porque sobretudo a gente está falando de uma guerra entre irmãos, né? Que é a Revolução de 32, tá? Então vamos lá, para que a gente possa entender a existência desse monumento aqui. Poderíamos começar em diversas partes da história, sei lá, Grécia Antiga e tal, mas não vai ser o caso aqui. A gente vai já em 1930, que é quando Getúlio Vargas assume, né, como chefe do governo brasileiro, né, aqui através de um golpe. Né. Outra coisa, é golpe ou revolução? As pessoas ali tentam, um é golpe, o outro chama de revolução, como se a golpe fosse ruim e a revolução fosse boa. Não existe revolução sem golpe, então toda revolução precisou de um golpe antes. Então, fechou a história, é um golpe de 30, começa em 3 de novembro, que vai terminar em 3 de outubro, termina em 3 de novembro, que vai gerar uma revolução.
e assim subsequentemente vários outros momentos da história. Tudo que a Revolução antecedeu de um golpe, né? Então, ok, bacana, legal. Getúlio Vargas assume em 3 de novembro como chefe do governo provisório do Brasil, rasga a Constituição vigente de 24 de fevereiro de 1891, né, que veio junto com a República, o advento da República em 15 de novembro de 1889, como vocês sabem. Mocinha aqui, pequenininha, quantos anos você tem? 10 anos. Tem mais alguém aqui criança? Tem mais 2 ali, 3 a princípio. Tem criança aí, bacana. Quando tem criança tem que tomar cuidado com o que vai falar. Como é que eu vou falar que o cara morreu porque uma bomba explodiu e colocou os órgãos pra fora, né? Todas elas jogam Fortnite. Vocês podem adendar informações, podem falar comigo. Todo mundo joga aqui, Fortnite, fazer pergunta, não tem problema, tá? Então, agradeço a presença aqui da doutora Lídices, que veio do Guarujá, de Caraguatatuba. Muito obrigado. Né? E vamos entrar aqui ao monumento e mausoléu ao soldado constitucionalista de 1932, vulgo Obelisco de Ibirapuera, ou como o próprio Galileu Emendable, que é o escultor que fez isso aqui, chamava 32 somente. Tá? Uma outra curiosidade, vocês desceram alguns degraus, 9 degraus, por quê? É relativo ao 9 de julho. Tem uma frase aqui em cima, viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre. 54 letras, 5 mais 4 é igual a 9. Né? O obelisco tem 72 metros de altura, 7 mais 2 é igual a 9. Daqui de baixo até lá em cima é 81, 8 mais 1 é igual a 9. 7 mais 2 mais 8 mais 1 é igual a 18, 1 mais 8 é igual a 9 também. Então, número de blocos de mármore que temos do chão até o teto aqui, 9 blocos de mármore também. Tudo aqui, várias coisas, entre outros símbolos aqui, é alusivo à Revolução de 32, porque ele não é só história, não é só arquitetura, não é só arte, ele é também muito misticismo e coisas relacionadas a signos, né? Galileu Emendable era maçom, então se preocupou com isso, colocou alguns elementos maçônicos, mas vale lembrar, isso aqui é um monumento que não é católico, não é cristão, não é, apesar de ter coisas, elementos assim, e também não é maçônico, apesar de ter elementos assim, tá bom? Então vamos entrar em conhecer um pouquinho da história de 32. Agora vai ouvir todo mundo. Vocês vão ouvir tudo agora. Prometo. Fora que a gente escapa do sol. Mas lá dentro é quente também. Tem água, pessoal, tem água aqui do lado, tá? Quem precisar, banheiro também. Tudo bem? Deixa chegar todo mundo aí. Eu falei pra você. Que tá meio infernal. Tá, mas eu tive que ligar perto. Entra lá, vai lá, vai lá. Obrigada. Imagina. Perdi muita coisa. Vamos sair. Tem bastante gente, não. Caramba, que legal. Famílias. Isso aí, ocupando os espaços todos aí, né? Tudo bem, mocinha? Meu irmão, beleza? Prazer. Venham todos, gente, grudem aí, ó. Tem um espaço instagramável ali. Pô, tô vendo um cara aí que tá com a camiseta aqui, eu que fiz o desenho. Eu criei o desenho dessa camiseta aí, hein? Show de bola. Você comprou lá no show... Ah, você comprou no show? Show de bola, tá bom. Nós temos 18 nichos, propositalmente 18. 1 mais 8 é igual a 9. Ideia, né, emendabiliana, ou seja, do Galileu Emendable. Galileu Emendable era um italiano radicado em São Paulo, chegou aqui em 1924, estava aqui no Brasil já na Revolução de 32, trabalhando como escultor, estudou na Itália, fugiu do regime fascista, veio para cá, se deu muito bem e, com o fim da Revolução de 32, os veteranos se juntaram para poder preservar os valores e a história da Revolução de 32. E de que maneira eles fizeram isso? Fundaram uma instituição chamada Federação dos Voluntários de São Paulo, que tinha como ideia amalgamar os paulistas que não haviam sido exilados nem presos com o fim da Revolução e manter São Paulo ativo na política. Além disso, né, entre outros trabalhos culturais que eles fizeram, decidiram criar uma campanha, a campanha pró-monumento e mausoléu Soldado Paulista de 32, o qual a ideia era construir este monumento. O edital regia mais ou menos o que ele tem hoje e as ideias do Galileu Emendable, atendendo o edital, também colocou aí a sua mão artística e ele ganhou em primeiro e em segundo lugar esta campanha, este edital, este concurso público que foi julgado por vários artistas e tal, entre eles Mário de Andrade. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele submeteu 2 projetos. Submeteu 2 projetos e ganhou em primeiro e em segundo lugar. A imagem do segundo é raríssima. Eu tenho uma imagem dela, nem o próprio Paulo Emendable, que é neto, que é meu amigo, né, do Galileu, não tinha. Quando eu mandei, ele ficou muito feliz e tal, muito legal. Essa imagem ainda não é divulgada, estará em breve aí à disposição de todo mundo para conhecer o que seria um monumento que São Paulo teria, mas que não tem, e tem este aqui que ganhou em primeiro lugar. Deixa eu aumentar um pouquinho o seu megafone também.
Bom, então Galileu MW ganha um concurso público e aí uma obra monumental dessa precisa de dinheiro, muito dinheiro. Para começar esse mármore aqui que veio da Itália, né? Levas e mais levas de mármore italiano, mas a gente já sabe que não é mármore, não é, Thiago? Calcário travertino. Calcário Nome correto. é uma rocha calcária travertina, que quimicamente é uma outra composição. Se tiver um mineralogista aí, por favor, dê as caras, nos explique tecnicamente, que é interessante, porque até o próprio Galileu MW o chamava de mármore travertino, e na verdade é uma rocha calcária travertina. É a denominação comercial. O cara tira mais dinheiro de você, ele fala que é mármore. Fala que é mármore, né? Não calcário. Você fala, calcário? Não vou pagar isso tudo no calcário. Exatamente. E é uma rocha calcária, então, esse famoso... Mais no chão é mármore, aqui é mármore. Só nas paredes de revestimento dentro e fora que não é o mármore, né? É uma rocha calcária travertina que vem lá. Parte veio da Itália, parte veio do Chile. Você vê aí o preço da coisa, é caro para a época. Então essa obra foi embargada várias vezes, começou em 37, parou logo com a chegada desse terreno. Em 47 ela começou efetivamente e foi indo. Estava previsto para o 4º centenário da cidade de São Paulo ser entregue a obra completa. 4º centenário, muitos aí sabem, quando São Paulo faz 400 anos de idade, várias festas aí contemplaram esses 400 anos de São Paulo, né? Foi feita até uma comissão em 49, Comissão dos Festejos do 4º Centenário da cidade de São Paulo, com vários eventos, lançamento de livro, o Parque do Ibirapuera foi criado nisso, outros monumentos, aqui estava previsto também para o 4º Centenário, mas Brasil, a obra atrasou, entregou só no ano seguinte, sem ter terminado, já com a primeira inauguração. Os primeiros a chegar aqui a gente vai conhecer, está lá na frente, mas os segundos a chegarem aqui são esses aqui, né? Fernão de Moraes Salles, César Pena Ramos, Álvaro dos Santos Matos e o Cabo José Benedito Salinas. Esses aqui são os primeiros, com exceção do Pedro de Toledo e os demais aqui de baixo. Em 9 de julho de 56. Até hoje acontecem os translados de combatentes da Revolução de 32, ou participantes. Para ser sepultado aqui não precisa ser combatente efetivamente de linha de frente, de trincheira. Pode ser uma mulher que prestou um serviço na retaguarda, pode ser uma criança que também prestou um serviço, aí tem comprovando essa participação. Eu sou uma das pessoas que faz análise documental e a pessoa pode ser sepultada aqui, né? Para ser sepultado tem que ser participando da Revolução de 32, certo? Então, claro que os primeiros a vir aqui são os combatentes que morrem, né, abundantemente em combates, para vocês terem ideia de números das pessoas que morreram. E uma outra ideia para poder entender melhor isso aí. Bom, do que era composto o Exército de São Paulo? Quem que era São Paulo que lutou na Revolução de 32? É um levante militar? É um golpe, uma tentativa militar? Não. É uma guerra civil liderada pelo governador do estado de São Paulo, governador Pedro de Toledo. Ele foi alçado interventor de São Paulo por Getúlio Vargas, atendendo os paulistas, e ele era um interventor civil e paulista, ou seja, era um governador civil e paulista. Os paulistas tanto pleiteavam, enfim, veio Pedro de Toledo. Ele é o 7º governador de São Paulo de 30 a 32. Pra você ter ideia da mudança, do problema que era, ninguém agradava, etc e tal. Ele chega em 7 de março, é alçado interventor, e de 7 de março até 9 de julho, ele era meio que um assinador de papéis de Getúlio Vargas. Ele era um títere, ele foi colocado ali para isso. Já estava longe da política há 20 anos. Havia sido ministro plenipotenciário, entre outros cargos do Estado, né? E aí estava longe da política desde 22, e em 32 ele chega, é alçado governador e passa a ser o assinador de papéis de Getúlio Vargas e fazer tudo o que ele queria e, de uma certa maneira, atendeu os anseios dos paulistas, do povo de São Paulo e das lideranças políticas. Mas acontece que, como bom paulista e bom entendedor do que é um regime democrático, que não deve existir por decretos, que era o que Getúlio Vargas fazia, ele então acaba ficando do lado dos paulistas e ele é o chefe da Revolução de 32. Claro que não foi ele que decidiu, que tomou todas as decisões, mas ele é uma das pessoas que ele tomou a frente e falou, então, já que eu sou governador, eu sou o chefe dessa Revolução de 32, embora tenha os chefes militares aí. Então, a Revolução de 32 tinha o Exército de São Paulo. O Exército de São Paulo ficou chamado como Exército Constitucionalista, que era composto de Força Pública, nossa atual Polícia Militar, as unidades do Exército Brasileiro que estavam aqui em São Paulo e um corpo de voluntários, né? Ou seja, homens que nunca foram militares, como eu, por exemplo, e que tinham alguma condição física e puderam se alistar para ir à guerra e fazer parte do Exército de São Paulo para enfrentar o Brasil inteiro, digamos assim, né? É até meio errado falar enfrentar o Brasil, porque parece que São Paulo estava contra o Brasil, mas na verdade não estava. São Paulo queria uma Constituição para o Brasil. Esse era o escopo da obra da Revolução, que é o nome dela, Constitucionalista, de 1932, certo? Então era composto por essas três forças, digamos assim, e conseguiu alistar mais de 100 mil voluntários. Só homens civis se alistaram 100 mil voluntários. Não tinha arma para todo mundo, por conta de vários outros problemas, etc e tal, e somente 35 mil
juntando aí 11 mil da Força Pública, 7.053 do Exército e mais o resto de voluntário que conseguiram armar para colocar em combate, enfrentando 200 mil que vieram de todas as partes do Brasil, certo? Com armas melhores, com mais calibres, podendo importar arma, que isso foi feito. E São Paulo, com a sua produção bélica aqui mesmo, o Parque Industrial de São Paulo foi todo virado para a produção bélica, mas era insuficiente. Mas ainda assim eles fizeram um milagre em 3 meses de guerra. Então, como você já sabe, Exército Colonialista, Força Pública, Exército Brasileiro e Corpo de Voluntários, 35 mil homens na ativa. Quantos morreram em 3 meses de guerra? Para a gente ter ideia da morticidade disso aí. FEB na Segunda Guerra Mundial, Força Expedicionária Brasileira, 1 ano de guerra enfrentando os nazistas e os fascistas. 25 mil foram para a guerra, 450 morreram em 1 ano na Segunda Guerra Mundial. Revolução de 24 aqui em São Paulo, quando São Paulo é bombardeada, etc e tal. 18 dias de combate, 503 mortos, um morticínio muito maior. A maioria civis que morreram, né? Muito provavelmente se a gente estivesse aqui naquela época, né, muitos aqui teriam morrido em algum bombardeio feito pelo próprio governo paulista brasileiro contra a população que estava, infelizmente, no meio de uma guerra contra os revolucionários de 24. E na Revolução de 32, desses 35 mil, ao menos 650 morreram em 3 meses de combate. Esse número é maior, mas nunca ninguém saberá, porque não há número oficial, etc e tal. Desses 650 que morreram em combate, ao menos um pouco menos da metade está sepultada aqui neste mausoléu. A outra parte que está sepultada aqui, que nós temos 727, né, não morreu em combate. Terminou a guerra, seguiu sua vida, sei lá, um mecânico, um médico, um advogado, um estudante, um simples sapateiro, né, viveu sua vida e depois comprovou sua participação na Guerra de 32 e pôde ser sepultado aqui, tem esse direito até hoje. Às vezes ele está sepultado num cemitério familiar, em qualquer rincão aí de São Paulo, comprovando que foi combatente, participante, pode ser sepultado aqui. Gente, então, só fazer só para não passarem os assuntos, o Rodrigão falou da falta de contabilização correta. A gente em Campinas encontrou um cemitério que é reconhecido pela população local como cemitério da Revolução Constitucionalista de 32, e o Rodrigo mesmo não sabia da existência desse cemitério. Quer dizer, a gente pode ter muitos outros lugares como esses de enterramento, sem que a gente tenha dado de quem de fato está sepultado ali, né? Exatamente. Eu tinha ideia do número de pessoas que morreram em Campinas na Revolução de 32. E o Thiago achou esse cemitério, que outra pessoa já tinha achado, mas havia esquecido. O Thiago foi lá e trouxe para o século XXI. Foi um amigo, até dando o correto crédito, quem me avisou disso foi o Leandro Ferreira, que é um fotojornalista, amigo nosso, que tirou fotos ele recebeu umas fotos em 83 desse cemitério, ainda existia toda a indumentária fúnebre do cemitério, cruzes, as marcações, mas não tinha nenhum livro, não existia livro. E agora, o Lê, esse amigo meu, foi em 2016 até lá, já tinha um restinho, ainda tinha algumas ruínas, mas agora eu voltei e encontrei o que sobrou do cemitério e não tem praticamente nada. Quer dizer, se a gente não se mobiliza para fazer com que esse lugar seja reconhecido como um local de interesse arqueológico, não se sabe. Então esse dado que o Rodrigo tem com muita pesquisa, você imagina, a gente pode ter quantos outros cemitérios que eram provavelmente cemitérios temporários, porque ele fica muito próximo de uma linha de trem e num local onde houve muito combate. Então a gente não sabe nem se são só os constitucionalistas paulistas, se são também soldados da federação na época. Enfim, esse trabalho de escavamento da história é importantíssimo, e aqui a gente ressalta o trabalho do Rodrigo exatamente por isso. Quer dizer, essa é uma passagem da nossa história muito pouco contada e muito restrita aos paulistas. Então, embora a gente discute muito e com toda razão o golpe militar de 64, mas a gente fala muito pouco do golpe de Getúlio, a gente fala muito pouco do golpe de 30, né? Não se sabe, desculpa, eu estou me alongando aqui, mas, por exemplo, na cidade de Campinas mesmo, a gente sabe que Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, o Prestes que acabou virando um personagem em alguma medida por aqui, também ele aparece em alguma medida por aqui. Olga Benário e Luiz Carlos Prestes foram perseguidos por Getúlio Vargas, ficaram escondidos na Catedral de Campinas. Para quem não sabe, Olga Benário foi deportada, ela era judia, comunista, foi deportada por Getúlio, entregue aos nazistas grávida, por exemplo, né? Então, essa é uma passagem da nossa história que a gente praticamente não fala, né?
está falando da força expedicionária, é muito interessante. Vez ou outra veio o assunto do nazismo, a gente não sabe da história dos nossos pracinhas, que talvez seja, não sei o Rodrigão que é um especialista em história militar, mas talvez seja a mais gloriosa ação do Exército Brasileiro que enfrentou... Não tanto quanto 32. Desculpa, tirando 32... Não, mas aí é o Exército Nacional Brasileiro, que mandou quase 25 mil, né, soldados e 72 enfermeiras para enfrentar simplesmente o Hitler, e foram bem-sucedidos. Então a gente não conta essa história, essa passagem importante da nossa história, né? Enfim, desculpa, Rô, só para... E para ter ideia disso que o Thiago está falando em relação ao governo ditatorial do Getúlio Vargas, havia um antissemitismo muito grande no governo Vargas. Só um detalhe rapidinho aqui para vocês entenderem e contextualizar aqui. Havia um antissemitismo muito grande no governo Vargas. Há um documento escrito, publicado, aliás, enviado pelo Albert Einstein, para o ministro das Relações Exteriores do Getúlio Vargas, que era Oswaldo Aranha, que também faz parte do contexto da Revolução Negra, pedindo para que ele intervisse num campo de concentração na França que retirasse Selma Moss, tia do Albert Einstein, que estava no campo de concentração na França, que já estava desde 41 dominado pelos nazistas, e esse pedido é indeferido, ninguém faz nada, e muito provavelmente ninguém sabe, ela deve ter morrido lá. A questão do Algomenário, que foi enviada para lá, tem a Anitta Leocádia, eu conheci a Anitta Leocádia, né? A Anitta Leocádia conta histórias boas também. E outra, quando os pracinhas voltaram da Segunda Guerra Mundial, em 45, Vargas, eles falaram, nós fomos para a Itália para combater um regime fascista, nazista, e a gente volta para cá e encontra um ditador, que é o Getúlio Vargas. Ninguém tinha uma percepção tão clara disso, do quanto era parecido, né? Tanto que o Getúlio Vargas, no mesmo ano, renuncia ou ele morria. Então ele renuncia em 45, né? Referendando aí que realmente o pessoal voltou lá incumbido, né? Com essa ideia de, não, a gente precisa de um regime democrático, etc e tal. Enfim, assim, vamos voltar ali para 32, bacana, desculpa. Show de bola. Olha, falando dos voluntários de 32. Então nós temos aqui militares regulares, como por exemplo o Cabo José Salinas, que era do 8º Batalhão da Força Pública, que atualmente é o 4º Batalhão, só mudou de número, que fica lá em Campinas, né? Morreu em combate no setor sul, né? Com vários tiros, né? A biografia dele nos mostra que ele foi, durante os combates ele tomou vários tiros, acabou ficando ali sozinho, foi feito prisioneiro e morreu na mão ali dos adversários dele. Mas quantos combatentes velhinhos eu vi aqui passeando, às vezes, eu fui combatendo, meu Deus, eu já pegava ele para conversar, entrevistar, registrar, porque eu já sabia que vertiginosamente eles estavam morrendo, porque eles já estavam com 90 anos naquela época, hoje teriam 110, né? Então, porque se você combateu em 32, com 18, a guerra aconteceu 93 anos atrás, então hoje eu tenho que ter 111. Né? Então já praticamente não tem mais. Não se sabe se tem combatente vivo ou não. Participante sim, tem às vezes um idoso de 90 e tantos anos, que era uma criança em 32, um estafeta, alguém por exemplo, que prestou serviço como escoteiro, que é o caso de um que nós temos aqui. Aliás, temos vários escoteiros, mas um especificamente, né? O Thiago vai nos ajudar a entender essa história. Enfim, então olha, para a gente poder continuar a visita aqui, resumindo em relação a esse columbário aqui. Vários combatentes de 32, indistintamente. Um cabo do lado de um general, de outro general, do governador do estado, indistintamente. Para que fossem colocados aqui, os veteranos de 32, eles faziam como? Mais ou menos. Exclusivamente para estar aqui no monumento. Desse lado aqui, um trecho de uma carta do então presidente aqui, Morgado de Mateus, que comandava a capitania de São Paulo, e é a primeira vez que a gente tem aqui no estado uma identidade paulista, já em 1766, tá? Então ela está aqui, trecho dessa carta, para nos mostrar um pouco da identidade do povo de São Paulo. Ali, como já falei, oração antiga na trincheira do Guilherme de Almeida. Quem decorar até o final da visita ganha um livro. E, bom, aqui Santos Dumont na Revolução de 32, olha. O Santos Dumont na Revolução de 32 tem um papel importante porque ele é conhecido mundialmente como o pai da aviação. Esqueça o irmão Wright, a gente deixa a discussão para depois, né, Tiagão? E aqui ele como ele mesmo diz na carta, eu já li tanto essa carta que eu consigo ler ela, né, aqui sem poder olhar para ela, né, solicitada pelos meus irmãos conterrâneos, moradores nesse estado, para subscrever uma carta que reivindica a ordem constitucional. O que não me é dado por motivo de moléstia, porque ele estava doente lá no Hotel Guarujá, né, no Hotel La Plage, né, e ele acaba lançando essa carta pública dizendo o quanto era importante a Revolução de 32 e a volta do país em uma ordem constitucional, que somente dentro desta lei magna é que o Brasil ia dar certo. Então ele apoia a Revolução de 32, no dia 14 de julho é publicada essa carta nos jornais, e ele acaba se suicidando
9 dias depois, no dia 23 de julho, que é o terceiro sábado da Revolução de 32, tá? Ele não se matou porque ele viu os aviões aí em combate, etc e tal, porque desde que ele inventou o avião, ele viu o avião sendo usado como máquina de guerra por várias vezes. E ele nem viu combates da Revolução de 32 com aviões quando ele morreu, tá? Então ele já tinha outros problemas, etc e tal. Eu li algumas biografias de especialistas em relação ao Santos Dumont, então eu consigo falar isso com tranquilidade. Vale lembrar que o historiador não tem como papel falar a verdade, somente mostrar documentações. Porém, quando for mentira, eu vou apontar. Beleza? Vamos seguir mais esse columbário aqui. Pode ficar, mocinha. Pode ficar, pode ficar. Olha, aqui nesse columbário é interessantíssimo. Nós temos vários nomes, vários personagens que morreram em combate também. E alguns que não morreram, né, que tem relevância, como por exemplo o coronel Romão Gomes. Romão Gomes dá o nome ao presídio da Polícia Militar. Ele aprendeu a ler com 21 anos, mas acabou de tanto estudar virando juiz. Né, virou coronel da Força Pública, virou juiz, é o segundo presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo e hoje dá o nome ao presídio da Polícia Militar. Quem é policial militar aí já fica meio assim com esse nome, né? Então, o Romão Gomes, ele comandou uma grande coluna, ou seja, um conglomerado de batalhões que atuou na região de Mococa, Amparo, entre outras cidades do setor chamado Setor Leste, que é divisa com Minas Gerais. E tal, podem se manifestar, mas vamos prestar atenção porque Romão Gomes é um dos caras, como eu falei, que referendo à participação da Maria Estela Rosas Guaçaba, que era uma professora de São João da Boa Vista. O Tiagão visitou lá, né, Tiago? Aliás, que cemitério que ele não conhece, né? Cemiterólogo, né? Praticamente. Adoro. Não, é funeral influencer, né? Funeral influencer. Show de bola. Brincadeira, viu, gente? Não existe funeral influencer, tá? Eu tenho uma camiseta que eu mandei fazer exatamente para tirar sarro dessa condição esquisita que inventaram. Mas, Thiago, olha, não é porque você é meu amigo, mas eu reconheço que se não é um trabalho de vocês, de outras pessoas que popularizaram as artes dos cemitérios, a gente não teria... A gente ia continuar tendo essa coisa meio que, é cemitério e tal. Mas não, na verdade o cemitério é um lugar realmente para cultuar a história, os personagens, a arte, entre outras coisas. Eu não estou fazendo nada, você que está mostrando isso pra gente agora. Pois é, então esse cemitério aqui também contempla a Revolução de 32, as áreas. E por que ele é complexo, um complexo arquitetônico? Porque ele não é só escultura, ele não é só arquitetura, ele é escultura, ele tem a parte escultórica, ele tem a parte pictórica, que são as pinturas, ele tem a parte literária, que como vocês podem ver tem as frases, tem poema, né? Então veja como é um complexo cultural realmente isso aqui, é muito mais do que um mausoléu, um cemitério, né? E... Não, posso corrigir você? Sim. Ele é tudo isso exatamente por ser um cemitério. Se ele não fosse um cemitério sendo tudo isso... exatamente, entendeu? Faz sentido. Um cemitério é importante exatamente porque ele é tudo isso. É bom traduzir o que é um cemitério para verem de outra maneira. Exatamente. Né? A ideia do cemitério ser um lugar que tem essa importância por guardar tudo isso. É interessante que ele traz essas reflexões em relação ao cemitério, porque eu mesmo não tinha muito, eu observava de outra maneira. Através do contato com o Thiago e outras pessoas que cuidam do patrimônio funerário, a gente pode abordar isso aqui de outra maneira, como eu falei no começo até, né? Enfim, Romão Gomes é uma das pessoas que referendo a participação, entre outras coisas, da Maria Estela Rosas Guaçaba, uma professora de São João da Boa Vista, simples professora, que foi combatente na Revolução de 32, chegou ao cargo de sargento, ela não está aqui, vou falar dela rapidamente. Ela, enfim, a história dela é longa, muito bem documentada, ela acaba fazendo a prisão de um oficial mineiro, quando eles dominam novamente um dos distritos ali de São João da Boa Vista, e o oficial mineiro ficou envergonhado porque era uma mulher, naquele tempo, que a rendeu. Então ele não se rendeu, manteve a arma em riste, não me rendo. Logo chegaram outros oficiais do Romão Gomes, junto com a Maria Estela Rosas Guaçaba, não me rendo pra ela, falou, meu amigo, você já tá rendido, você vai fazer o quê? Tem 4 caras mirando um fuzil pra você, se rende logo. Pra mulher, não. Aí, né, o Arlindo Veiga, que era um dos oficiais aqui sobre a égide do Romão Gomes, fala, se orgulhe porque você está preso por um dos meus melhores soldados, que era Maria Estela Rosas Guaçaba, né, que está lá sepultada em São João da Boa Vista. Não os atreveremos a trazê-la para cá, porque eles recentemente colocaram no mausoléu os heróis lá de São João da Boa Vista, então eles não querem trazer os restos mortais dela para cá. Muitos querem, outros não estão aqui, outros cemitérios, né, tia, como a gente conhece, são cenotáfios. Aliás, né? Quem quiser conhecer um pouco, eu tenho passado para o Rodrigão vários dos lugares que eu vou, várias referências fúnebres da Revolução de 32, a gente encontrou em São José dos Campos, inclusive um que está aqui, muito célebre, que faz parte, inclusive, da nomenclatura, da denominação do movimento. Né? Porque o Thiago faz as visitas nos cemitérios, ele traz um túmulo, às vezes um túmulo que eu não conheço, um túmulo que eu não vi há muitos anos, ou sei lá, né? E aí a gente consegue contextualizar aquilo que ele está trazendo nessa visita, eu consigo dar mais dados, etc e tal. Então, Romão Gomes, vocês já entenderam mais ou menos a participação.
Rubens Braga de Toledo Arruda era um voluntário, acaba morrendo na Revolução de 32. Ele era estudante do Largo São Francisco de Direito. Né? Lauro de Barros Penteado, ele, como vocês podem ver aqui na placa, era aluno do Mackenzie. Ele era engenheiro e acaba morrendo na Revolução de 32. De que maneira? Ele recebe uma série de tiros, né? Então ele também é feito prisioneiro ali, porque é ficado para trás. Junto com o irmão ele é feito prisioneiro. E ele então fazia um diário de campanha, diário direto, assim, né? Diariamente ele escrevia num caderninho, melhor dizendo. E aí esse diário acabou ficando com o irmão dele, né? E o irmão dele acabou registrando os restos dos dias de combate que o próprio irmão fez e registrou as últimas palavras de Lauro de Barros Penteado, que estava ali já convalescendo nos últimos minutos de vida. E a frase do Lauro de Barros Penteado, né, era: que sensação desgraçada estar ferido sem espera de combate. Quero ser sepultado com a farda que estão vestindo. Mamãe é Deus. E diz isso. E por que eu acredito nessa frase? Porque está escrita pelo próprio irmão dele no diário ali, é uma peça que o historiador gosta muito, que é quando é fonte primária, que é feito na hora, ali, registrado na hora. Ali, né? Então eu acredito que se há manipulação ou não, né, eu sempre reflito sobre isso, não importa. O que importa é que a gente tenha essa informação escrita pelo irmão do Lauro, que acaba morrendo nos combates. Bom, 32 é também glorioso, nobre, bonito, luta por liberdade e democracia, etc. e tal, mas como a gente já pode verificar, histórias absolutamente tristes. Quem é mãe aí de mais de um filho, ou de um filho, imagine perdê-lo. Quem é mãe de dois, imagine perder os dois. Né? Então, Ari Cajado de Oliveira, né, acaba morrendo em 18 de setembro, né, em um combate no setor sul também. Ele recebe vários tiros, né? Muitos morreram com vários tiros, alguns de uma outra forma, como vocês vão ver ali em seguida. E a mãe dele recebeu a notícia da morte do filho. Ok, legal, triste, mas acaba a guerra no dia 2 de outubro, ela, ufa, acabou, meu outro filho vai voltar para casa com vida. Que era, no caso, o Reinaldo Cajado de Oliveira, também engenheiro do Mackenzie, que está aqui. Aliás, no Mackenzie, quem visita o Mackenzie ali na Consolação, vai ver que tem um monumento com 3 pilares em homenagem aos 3 maquinzistas mortos na Revolução de 32. Como eu falei para você, várias instituições participaram da Revolução de 32. O Mackenzie não toma parte oficial, mas ele fornece seus serviços criando o Hospital de Sangue e deixando com que seus alunos pudessem ir lutar na guerra se quisessem. A Faculdade de Direito também, né? A Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola Paulista, Escola Politécnica, as faculdades aqui todas ali participaram, várias instituições, né, como eu já falei, participaram efetivamente da guerra prestando algum serviço. Rodrigão, posso fazer uma pergunta minha? Eu imagino que seja a data do translado dos corpos, né, 1958, mas por que algumas têm essas datas do translado e outras não? Curiosidade sobre o Columbário. Por que algum tem as datas, outro está escrito se é carioca, se é paulista, se é não sei o quê? Isso aqui vai de gestão. Os primeiros a serem sepultados aqui é o MMDC, em 9 de julho de 55. Em seguida, 56, 57, 58, ou seja, 56, 57 está lá, tem um de 58 lá, continua o 58 aqui, 59, como vocês podem ver, 60, 61 até 2014. Então, até hoje são sepultadas pessoas aqui. Todo 9 de julho tem um desfile cívico-militar e entram aqui através de uma marcha fúnebre, com um protocolo de translado, né, fúnebre aqui dentro, carregados os caixões pela Força Pública, pela Polícia Militar. Eles entram aqui de uma maneira solene, bem triste, tem salva de tiros, etc. e tal. Então sempre foi assim, desde 9 de julho de 55, quando, já falei, chegou aqui o MMDC. 55, 56, 57, 58. Então aqui é o ano que foram sepultados. Os que não tem, é só me perguntar que eu sei de cabeça, porque apesar de ter 922 espaços, 727 ocupados, né, algumas curiosidades aqui eu tenho a obrigação de saber e fui entender. E infelizmente eu sou o único profissional que acaba tendo essas informações por conta de ter essas documentações e as pessoas aí, os profissionais de história, não se importarem muito com isso. Tá? Então é até bom eu falar, porque eu posso incutir em alguém querer estudar, eu vou incentivar, vou ajudar, vou abrir meu arquivo para a pessoa também, que ela possa colaborar, etc e tal. Porque veja, olha a responsabilidade que eu tenho, que o Thiago tem, da gente, de vocês agora também, né, de poder cuidar da memória de tudo isso aqui que estava muito esquecido. A maioria, aqui, os 90 e tantos %, é a primeira vez que está aqui, porque esse monumento ficou por anos fechado, né, pelo menos de 2000 até 2014, quando ele reabriu. Só que de 14 até hoje, 11 anos, né, teve 3, 4 anos de pandemia, a gente não tinha uma regularidade de visita, então através do Thiago, muito obrigado, meu irmão, a gente pôde começar a trazer grande público para cá e as pessoas de fato, ou seja, trazerem tudo aquilo que começou a ser colocado aqui em 55, resgatar para o século XXI, porque os combatentes morreram,
ficaram nós, que somos de alguma maneira os descendentes, né? E só uma consideração, a grande parte, inclusive do público geral, não tem a menor ideia do significado do obelisco, embora ele seja um cartão postal da cidade de São Paulo. Ninguém tem a menor ideia do que é o obelisco que está em cima do mausoléu, né? Que já a gente vai lá, tá, pessoal? Já a gente vai subir lá. E tem gente que fala assim pra mim, eu nunca fui lá, você acredita? Eu falo, acredito. Eu sei disso. Eu conheço você, né? Enfim, então, olha, Ledir Cajado de Oliveira morreu na Revolução de 32 e o irmão dele também, no dia 14 de outubro, foi assassinado em uma briga com outro adversário dentro de um hotel na cidade de Pirassununga. Eles têm ali um desentendimento e o sargento Osni, que era do Exército Brasileiro, bem como outros, acaba pegando o Reinaldo, batem muito nele, ele acaba sendo morto com alguns tiros pelo sargento Osni, que é preso e condenado por conta desse assassinato. Então essa mãe aqui perdeu os dois. Ela tinha um irmão que era tio dele, está sepultado ali também, que não morreu em combate, mas está sepultado ali. Então são 3 Cajados de Oliveira que estão sepultados aqui. Francisco de Paula Colli, sabe o CPOR lá em Santana? Então ele era aspirante oficial lá do CPOR. Antigamente chamava 4º Batalhão de Caçadores. Ele também morre em combate na Revolução de 32. Quem mais eu posso falar? General Taliba Leonel, uma grande avenida lá em Santana. Muitos conhecem aí, o General Taliba Leonel tem esse título de general porque ele tinha realmente a habilidade de comandar grandes tropas. De coronel ele recebe título e também recebe o título de general por conta da sua participação na Revolução de 24, comandando tropas. E ele vai ser o comandante da Brigada do Sul, que é um contingente militar de mais ou menos 500 pessoas que atuou no setor sul da guerra, divisa com o Paraná. Como ele tinha grana, ele pôde equipar, comprar fardamento e colocar todo mundo adestradamente para a guerra. Então, de tanto merecer, também está aqui sepultado. O cara olhou para ele e falou, com o seu tamanho dá para enganar, mas eu sei que você não tem 18. Bora. Foi para a guerra, acabou morrendo no último dia de combate. Tinha 15 anos? 15 anos, né? Nós temos alguns casos de 15, de 16 e 17 anos que tem até um de 14 e um outro mais novo que a gente vai entender isso aí, né? Então veja, são muitas biografias aqui. José Marcelino da Fonseca, por exemplo, ele era capitão da Força Pública, embora esteja major, tá major porque ele foi ao cargo subsequente por conta da morte. Morre também no dia 23 de julho. 23 de julho morre o Santos Dumont, na manhã. Na tarde morre o comandante da Força Pública, da Polícia Militar atualmente, e morre ele. Eles morrem no experimento de uma bombarda, né, Thiago? Que é um cano que fica na diagonal, você põe uma granada, ele propulsiona para longe e ela explode. Só que era uma máquina nova que ele tinha inventado, porque ele era engenheiro, né? Muito bem, a máquina funcionou bem, ela foi utilizada na guerra. Mas nesse experimento, assim como nós estávamos, olhando para lá, esperando a granada ser propulsionada, ela explode na hora que estava saindo. Atingem várias pessoas. O comandante-geral da Força Pública morre atingido na carótida, né? Carótida, né, Leide? Ali pegou, já era, né? Então, e o inventor da bombarda, né? Também acaba falecendo. Então, imagina você que é mãe ou pai, pô, meu filho tá na guerra. Se morreu o comandante-geral, quem dirá meu filho que nunca esteve na guerra, né? Então, sei lá, misturar trotil com outras coisas e tal. E ele seguia um protocolo de segurança, só podia fazer no dia aquela quantidade certa para não dar BO, né? Tem um protocolo de engenharia química ali. Só que era um estado ali, um momento ali que precisava de mais empenho de todo mundo, inclusive dos químicos, eles decidem então continuar o trabalho, já cansados e tal. Ele e um outro engenheiro químico, que eu não me recordo o nome aqui, me perdoem, eu também não sou uma enciclopédia ainda, né? Eles acabam falecendo por uma explosão dessas misturas químicas. Então, de que morte eles acabam falecendo? Primeiro que a casa, que existe até hoje, eu estive lá, ela perdeu o teto, as portas se ondularam para fora, a janela também. Eles ficaram com as mãos esfaceladas, né, perdendo parte dos dedos, sem couro cabeludo, algumas partes, sem globo ocular, ali convalescendo, né, sem sentidos, mas vivo ainda. Por algumas horas ali convalescem e acabam morrendo dessa maneira trágica. Então veja, ele não era um combatente de guerra, mas morreu prestando serviços na Revolução de 32. Tem vários casos assim. São combatentes reconhecidos como herói. Para estar aqui tem que ser reconhecido como herói, como combatente, né? Seja morto em combate ou não. Só de ter participado já é considerado ali por relevantes serviços prestados ao Estado. Ele então convidou artistas lá de Veneza, do Estúdio Padan, da Itália, para virem a São Paulo construir aqui este mosaico, né? Quem já viajou para a Europa, entre outros lugares, está acostumado a ver mosaicos, é uma arte bem antiga. Nesse caso aqui, é mais de origem etrusca, né? Os antecedentes aí dos italianos. E o Galileu Mendabil aqui, ele nos conta um pouco da história de São Paulo e da Revolução de 32 aqui, tá? Porque a gente vai entender que esses 3 painéis que estão aqui embaixo nos contam uma história, né? Aqui é o nascimento da cidade de São Paulo, como a gente pode ver lá em cima, ó.
da cidade que nascera sob o signo da conquista pela fé. 25 de janeiro, exatamente hoje, 471 anos, de 1554. Então nós temos aqui Jesus Cristo nascendo e a cidade de São Paulo nascendo também. 32, e tem uma questão relacionada a... Eu vou falar de uma maneira mais vulgar, mas com todo respeito, porque respeito muito, há uma questão mais espiritual, mais... do que te assombra mesmo, mais sobrenatural. Sobrenatural não tem problema falar, porque todas, em aspectos religiosos como aspectos ligados ao entretenimento, o sobrenatural pode ser tratado. Sobrenatural é tudo, gente. Fé é sobrenatural, que não é natural. Vamos. Pronto. Gente, olha lá, Jorge Mancini, sabe o restaurante da família Mancini? É da família dele. Ele e mais 5 irmãos, totalizando 6, lutaram na Revolução de 32. Ele depois vai angariar grande material da Revolução de 32, tudo relacionado à Revolução, bomba, cartaz, papel, propaganda, tudo, livro. Ele vai juntar tudo isso e vai ser um dos maiores colecionadores de peças da Revolução de 32. Hoje parte desse acervo está na Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, ali perto da Praça da Sé, pode ser visitado pelos senhores, tudo feito pelo Jorge Mancini. Ali em cima nós temos Dirce Ruge Pacheco Silva Ramos e Silva, tá? É porque tem Ramos também da família dela e tal, mas são outros personagens. Ela participa da Revolução de 32, prestando serviços na Liga das Senhoras Católicas, que era uma instituição que já existia e que na Revolução de 32, bem como outras que eu já falei, eclodiu a guerra, vai ajudar como pode. Então ela vai lá prestar serviço social, porque assim, imagine que você é casada, não trabalha naquela época, hoje em dia as mulheres trabalham, etc e tal. Nós temos aqui profissionais diversos, né? Naquela época a mulher geralmente não trabalhava. Né? Porque era outra questão social. Trabalhava fora de casa. Não trabalhava fora de casa, trabalhava dentro de casa. Pera aí, nem curso. Beleza. Então, ela vai atuar na Liga das Senhoras Católicas, prestando serviço social. Um dos grandes trabalhos da mulher na Revolução de 32 foi o serviço social. Hoje você pega uma grade de serviço de faculdade de serviço social, etc e tal, não tem Revolução de 32 lá, eu fico pé da vida, porque tem que ter, porque é gigantesco o que as mulheres fizeram em relação ao serviço social na Revolução de 32, alimentando milhões de pessoas, milhões de famílias, ajudando o bebê nascer, mãe que o marido morreu na guerra, ela nem sabia, foi descobrir um mês depois, poderia passar fome, nem chegou a passar, porque elas trabalharam tanto efetivamente que conseguiram atender muitas e muitas famílias através do serviço social organizado por várias instituições e as mulheres que trabalhavam nessas instituições. Uma delas é a Liga das Senhoras Católicas, onde Dirce Ruge Pacheco Silva fazia parte, tem depoimento dela em vídeo falando sobre isso, etc. Então, era associada aqui da Sociedade Veterana de 32 de MMDC. Vai lembrar que vários personagens que nós falamos, que viveram depois da guerra, vem fundar a instituição que hoje, junto com o que te assombra, está fazendo essa visita. Então é uma instituição gerada pelos próprios combatentes que participaram da guerra e depois vem manter esses valores aqui. Por exemplo, eu posso pegar aqui Araque em Patusca, que quem gosta de história do esporte vai lembrar e saber que era um grande jogador de futebol da época, também atua na Revolução de 32, jogador de futebol. Naquele tempo era diferente, os caras não eram ricos, não era playboyzinho que nem hoje e tal, mas eram famosinhos da época, jogavam bola, etc e tal, né, descolado, não sei o que, vai lutar na Revolução de 32 também. Não falece em combate, mas participa da guerra, para a gente ver mais um pouquinho dessa pluralidade de gente aí na Revolução de 32. Entre outros personagens que eu posso pegar aqui, é o José Romão Cruz, a irmã dele era minha amiga, acabou falecendo, né? Aliás, a filha dele, desculpa, né? Ele tem uma neta hoje também, tenho amizade com elas, são os descendentes que estão sempre aqui, presentes, que participam, que no dia 2 de finados vem aqui trazer uma flor, né? Porque aqui é um cemitério, não vale esquecer, não vale lembrar disso. Maria José Barroso. E aí, Tiagão? Manda ver. Maria José Barroso, mais conhecida como Maria Soldado. Ela era, quem já ouviu falar do Paulo Bonfim, príncipe dos poetas? Ela era cozinheira da família do Paulo Bonfim. E ela trabalhava exatamente na casa de Dona Nicota, que era tia do Paulo Bonfim. Dona Nicota também está sepultada aqui, tem uma participação importante na Revolução de 32, não só durante e também após a Revolução, porque os exilados, quando eles foram, as lideranças de 32 foram presas exiladas, né? Então eles precisavam de algum apoio. Quando você é exilado, não é assim, vou pegar meu dinheiro, meus livros, minhas coisas, meu carro e vou embora. Não, você vai embora só com a mala. Ferrado. Vai para a Europa, vai para a Argentina, sei lá, vai sem nada. Então se era um general que tinha um bom salário, vai sem nada. Né? Tem que ter seus contatos para você se virar lá. Então Dona Nicota foi uma de tantas mulheres que ajudaram essas lideranças, entre outras pessoas da Revolução de 32, a poder se refazer após a guerra. Né? Então ela tem uma participação importante. E a Maria José Barroso era cozinheira da Dona Nicota, que era tia do Paulo Bonfim. Né?
E a Maria José Barroso, ela também se alista na Revolução de 32. Se alista que eu digo, ela foi integrada à Legião Negra. A Legião Negra eram 2 batalhões somente de homens de pele escura, né? O branco também podia? Podia, mas sobretudo eram homens de pele escura. Que esse batalhão, ele advém da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira é uma instituição criada em 1931 por Arlindo Veiga dos Santos, entre outros, que tinha como intuito colocar os homens de pele escura na sociedade de uma maneira com mais educação, com mais apoio, com mais incentivo. Se hoje em dia a gente pode reclamar ainda de algum serviço social, naquela época, então, pior ainda. Então, o pobre daquele momento, né, seja branco ou negro, né, vai lembrar que pobre indistintamente, né, não tem questão de cor, né, naquela época precisava de apoio, não existia quase serviço social, né, do governo e tal. Então, a Frente Negra Brasileira vem exclusivamente dar apoio, dar suporte, como eu falei, educacional, médico, entre outros, né, para os homens de pele escura. Vale lembrar também, né, há 50 anos, quase 50 anos, havia acabado a escravidão. Então, eles ainda estavam mais à margem, né? Então, precisavam desse apoio. A Frente Negra Brasileira, fundada em 31, em 32, vai participar da Revolução de 32, formando esses 2 batalhões somente de homem negro. E ela vai atuar como, primeiramente, cozinheira, que era o que ela melhor sabia fazer, posteriormente como enfermeira, já chegando na trincheira, e efetivamente como combatente na Revolução de 32. Então também é uma outra mulher que pega em armas e participa dos combates, e que nós temos documentação aí que comprovam tudo isso. Eu também só trabalho com informação referendada. Quando é história oral, eu digo que é uma fonte oral, né? Porque documento histórico é assim, são diversos tipos. É um capacete que tem alguma coisa escrita, é um papel que tem, é alguém que contou, tudo isso é fonte histórica, temos que valorizar, né? Então, no caso dela, nós temos a fonte oral, documental, né? E ela é uma das fundadoras aqui da Sociedade Veterana de 32. Ela media 1,58 m, ela era negra, era cozinheira e morreu, infelizmente, pobre, sem nada, ali na Rua da Consolação, quase em frente ao cemitério, num prédio que foi demolido. Hoje é o negócio do bombeiro ali, né? E quem fez o sepultamento, quem cuidou das coisas dela, foram os seus combatentes, seus parceiros combatentes da Sociedade Veterana de 32 MDC. E ela ganhou o título de mulher símbolo no ano anterior, 57, né? E em 58, no dia 14 de fevereiro, ela acaba falecendo, vai completar aniversário agora, né? Então também, de tanto merecer, merece esse destaque. Atendendo a mais um pedido aí da pessoa que perguntou sobre as mulheres da Revolução de 32, poderíamos falar de outras, mas é muito personagem. Veja o tempo que a gente perde para poder... Perde não, ganha, né? Para poder falar sobre eles aí. Nós vamos caminhar ali para o centro. Não sentem, é rápido. E em seguida para o terceiro painel. Quem tiver alguma dificuldade física pode sentar rapidamente, não tem problema. Obrigada, cara. Você comentou que ia falar de uma mulher, você falou de 3 aí. Já falei de 3, maravilha. A gente vai falar. Aqui eu já falo do Ibrahim, do A gente outro. vai falar dos 2 aqui. Vou falar da quarta, então. Cheguei aqui na frente da estátua dele, lá do outro lado. Do outro lado. Comecei a visita por Boa lá. tarde. Qual é o nome do jogador de futebol mesmo que eu... Araquipatusca, pelo qual aquele movimento participava. Não se preocupe, naquele momento uma jornalista está trabalhando ali, ela vai colher um depoimento, faz parte da nossa visita. Então, o Ibrahim Nobre trabalha na Revolução de 32 dessa maneira. Ele ganhou o título de tribuno na Revolução de 32 e também, como várias lideranças, ricas ou pobres, tendo altos cargos ou não, participaram dos combates efetivamente. Claro que na Revolução de 32, várias lideranças que ajudaram a eclodir a guerra, chegando na hora da guerra, foram prestar um serviço na retaguarda, mesmo tendo condição física, acabando indo para o combate, onde é uma coisa mais de, eu quero ver você lá, você não incentivou a guerra? Bora combater. Não. Alguns não foram, né? Ibrahim Nobre foi. Era promotor público naquele momento, havia sido delegado de polícia, etc. e tal. Era casado já com dona Brisabela Nobre de Almeida, que está ali sepultada com ele. Ela falece em 1964 e ele em 70. Né? Então, eles são sepultados no cemitério familiar e, posteriormente, em 77, ambos são trasladados para cá. Estão sepultados diretamente no chão, nesse santificado de chão paulista, como rege ali o poema do Guilherme de Almeida, que está aqui desse lado. Guilherme de Almeida participa da Revolução de 32 e diversos outros momentos da história. Ele vai fazer a canção do Expedicionário da Força Expedicionária Brasileira, da Força Pública, cria o poema Ante a Última Trincheira, a letra da música Paris Belfort, faz o jornal oficial da Revolução de 32, é combatente também com armas em mãos na Revolução de 32. Quem quiser conhecer um pouquinho da história de Guilherme de Almeida, Casa Guilherme de Almeida, lá do Sumaré, a casa dele está montadinha, parece que ele vai chegar a qualquer momento, os garfos estão no lugar, a cama,
tudo está lá no lugar. O capacete, o armamento dele, etc e tal. Vale a pena a visita lá na casa Guilherme de Almeida. Está sepultado, é o único que morreu e no dia seguinte veio ser sepultado aqui diretamente no chão. Como eu falei, Brisabela e Ibrahim Nobre vieram depois, foram trasladados depois. Morreram no cemitério local, depois para cá já em ossos e tal. Guilherme de Almeida não, falece no dia 11 de julho de 69 e no dia 13 é sepultado diretamente no chão aqui, tá? Então ele também é um dos fundadores da Sociedade Veterana de 32, instituição da qual eu trabalho, está fazendo passeio aqui com vocês. Repito o nome para que vocês possam conhecer o trabalho magnífico de 72 anos já da Sociedade Veterana de 32. E por fim, se aquele primeiro painel nos conta a história da cidade de São Paulo e o nascimento de Jesus Cristo, esse aqui nos faz alusão do martírio de Cristo, da morte de Cristo e do martírio, como vocês podem ver ali, ó, do soldado de 32, certo? Então nós vamos conhecer o finalzinho da história, que resultado gerou a Revolução de 32, porque a gente tem uma guerra que começa no dia, como a gente pode ver ali, ó, um dia partiu o soldado da lei e um dia tombou. 9 de julho de 32, 28 de setembro de 32 também. A gente vai caminhar para o terceiro painel ali, aqui de baixo, e conhecer que fim gerou a Revolução de 32, qual foi o resultado disso. Quem já esteve aí na casa Guilherme de Almeida? Caramba, é muita gente que não foi. 2 ali, mais 3, bacana, a maioria não foi, vale a pena visitar. Recapitulando, para ficar mais claro, agora a gente vai desenhando no papel, chamou os estudos de Padã de Veneza para vir construir o mosaico. Nascimento da cidade de São Paulo, nascimento de Jesus Cristo, segundo martírio de Cristo, martírio do soldado de 32, ou seja, a morte, e por fim aqui, o resultado que gerou a Revolução de 32. Este, como a gente pode ver, este painel aqui, nós temos Jesus Cristo aqui, altivo, vivo, né? Com uma bandeira ressuscitado, a Páscoa, né? Com a bandeira branca e tal. E lá em cima, uma frase. Se a gente juntar todas as letras aqui, né? Dessas frases aqui, vai gerar um número. Quem quiser contar depois, vou deixar aí, eu não vou falar qual é. Para ressurgir da plenitude do grande ideal conquistado. Constituição 16 de julho de 34. Qual era o escopo da obra da Revolução de 32? Trazer uma Constituição para o Brasil. Era separatista? Não. Era cafeicultor querendo o seu lugar de volta? Também, mas com uma Constituição. Era todo mundo querendo espaço, querendo um país democrático, com eleições regulares, com um Estado democrático de direito. Isso significa eleições regulares, universais, voto feminino, etc. e tal. Tudo isso era o que reivindicava a Revolução de 32. E não separatismo, e não qualquer outra coisa que não seja isso. Tá? Então, se vocês já ouviram falar que era separatista, quem já ouviu falar que era separatista? Olha lá, 1, 2, 3, olha quantos, mais do que foram na casa Guilherme de Almeida. Então, nunca foi separatista, muito pelo contrário, se você fosse separatista em 32 aqui em São Paulo, você seria preso. Porque você estava indo contra aqueles ideais e você estaria queimando o filme de um ideal nobre ali. Então, havia um decreto do Pedro de Toledo, que era o governador que a gente viu que está sepultado ali na frente, que prendia pessoas que fossem contra o movimento. E ir contra o movimento também seria ser separatista. Então, nós temos aqui o resultado final da Revolução de 32, que é a vitória. Ah, mas São Paulo não se rendeu, São Paulo não perdeu, não é uma guerra perdida que se comemora? Vamos analisar? Beleza. Bom, do ponto de vista bélico, São Paulo estava perdendo e a guerra parou. Ou seja, não foi capitulado. Não está dando certo, né? Muita gente morrendo, a gente é irmão, não está bacana. Vamos regularizar esse negócio aí para ficar bacana. Só que quem faz esse acordo, esse acordo é feito por paulistas, naturalmente, e por cariocas, que era o governo federal que estava lá no Rio de Janeiro e comandava o negócio e tal. Então, quem deveria fazer em São Paulo? O chefe da Revolução de 32, que era o Pedro de Toledo. Pedro de Toledo, governador do estado. Se você pegar hoje, por exemplo, o governador Tarcísio, quem é que escolhe o comandante-geral da PM? Quem é que manda na Polícia Militar? É o governador, certo? Naquele momento, também era o governador que cuidava da Força Pública. Vai lembrar, a Força Pública, a Polícia Militar, a mesma instituição, só mudou de nome. Então, o Pedro de Toledo era o cara que deveria fazer os acordos com Getúlio Vargas para acabar a guerra. Mas ele não faz, porque ele não queria. Não, vamos até o final, bora lá. Nós não entramos nesse negócio aí, então é nós. Beleza. Só que o Herculano de Carvalho, que assumiu como comandante-geral da Força Pública, devido à morte de Júlio Marcondes Salgado no experimento da bombarda, lembra que eu falei? Morre o comandante-geral da Força Pública, é colocado no comando-geral um outro coronel, que era o Herculano de Carvalho, né? E o Herculano de Carvalho causou uma antipatia de vários oficiais da Força Pública e outras pessoas que conheciam ele quando ele foi alçado comandante-geral da Força Pública de São Paulo. Por quê? Porque nos antecedentes da Revolução aconteceu muita coisa. A Revolução de 32 não é só 9 de julho, é 2 de outubro. Tem uns antecedentes com
muita coisa. Tratativas, conluios, tentativa de golpe, articulações, né, etc. e tal, né, greves, entre outros problemas na sociedade. E o Herculano de Carvalho já se demonstrava contra qualquer movimento armado para derrubar Getúlio Vargas, porque ele tinha simpatias com Getúlio Vargas, porque ele fazia parte do movimento tenentista. O movimento tenentista, refrescando a memória de vocês, é aquele movimento que em 5 de julho de 22 se levantam lá em Copacabana, que vai gerar os 18 do Forte de Copacabana. Depois, a Revolução de 24 aqui em São Paulo, revolucionários tenentistas também se rebelando, até aquela guerra que eu falei que morreu 503, etc. Então, havia entre militares da Força Pública e do Exército um movimento chamado de tenentista. Chega em 30, apoia Getúlio, com o apoio dos tenentistas que Getúlio Vargas chega ao poder. Em 32, os tenentistas também comem a fatia do bolo por terem apoiado Getúlio Vargas. Ou seja, eles estão ao lado de Vargas, lutando para que a Revolução de 30 continuasse gerando efeitos. Então, em 32, Herculano de Carvalho era um desses tenentistas. E ele é alçado comandante-geral da Força Pública de São Paulo. E aí, a literatura nos mostra, e alguns depoimentos de combatentes, que ele foi um grande... eu vou falar. Que Tô gravando, hein? Então a história nos conta que Herculano de Carvalho, comandante-geral da Força Pública, que dá o nome ao atual 2º Batalhão de Polícia Militar lá na Penha, atual chamado de 2 de Ouro, é um grande traidor da Revolução de 32. Então, dentro da Força Pública do Estado de São Paulo, instituição que participou da Revolução, nós temos o Herculano de Carvalho, que ajudou muito a atrapalhar a Revolução de 32 aqui em São Paulo. Isso é mostrado através de várias documentações, que são depoimentos de próprias pessoas que participaram, testemunhas oculares da Revolução de 32. As pessoas estavam ao lado dele. Né? E o que o Herculano de Carvalho faz? Já que São Paulo não ia propor um armistício decente, quer dizer, queria propor um armistício decente, já havia tratativas para cessar a guerra, mas os acordos eram sempre humilhantes para São Paulo, então o São Paulo não aceitava. O Herculano de Carvalho faz um pacto em separado. Ele toma a frente do governador sem saber. Já que o chefe não quer, eu mesmo vou. Chega no Góes Monteiro, comandante do Exército do Leste, né, lá no Rio de Janeiro, e fala, olha, eu quero propor aí o armistício aí. Já que ele não quer, nós faz o negócio aí. Maravilha, o Góes Monteiro falou, então já que você vai trair os caras mesmo, tipo isso, né? Pensou. Mas falou, já que você tá com a gente, né, retira aí seus 11 mil da frente de combate, manda para cá os oficiais, ou recolhe todo mundo para São Paulo, e passa a prender seus próprios companheiros constitucionalistas. Inclusive, já depõe um governador pra gente aí. Aí o Herculano de Carvalho faz o quê? Maravilha, tamo junto. Faz tudo isso. Passa a partir de 28 de setembro, retirar toda a força pública da guerra, prende o governador do estado de São Paulo no dia 2, e assim, naturalmente, se você tem um exército de 35 mil, você tira 11 mil da guerra, é um déficit brutal. Não tinha mais como combater. Virou aquela brigada, aquela confusão toda, e a guerra, naturalmente, é cessada em um acordo com o Herculano de Carvalho e o Góes Monteiro, chamado de Protocolo de Cruzeiro, que é um documento, armistício, uma cessação de hostilidade assinada no município de Cruzeiro, aqui interior de São Paulo. Então a Guerra de 32, veja, não acaba com a capitulação de São Paulo, não acaba com o chefe da Revolução se rendendo, ela acaba com um golpe, né, com uma traição de um dos paulistas. Então a guerra acaba dessa maneira, com esse acordo militar feito em separado pelo comandante da Força Pública com o Góes Monteiro. O governo do estado se posiciona publicamente, diz que nada tem a ver com aquilo, mas tem que aceitar, porque quem comanda é quem tem as armas, né? Então, o Herculano de Carvalho acaba, de alguma maneira, acabou morte, acabou destruição, várias cidades já estavam sendo bombardeadas, como por exemplo Campinas, né? A gente já conhecia ali o Aldo Chiorato. Então, de alguma maneira, acabou esses danos materiais e de pessoal, né? Mas ela acaba dessa maneira. São Paulo, então, não é capitulado, como eu falei. Ou seja, se fosse numa luta de boxe, né, Lid? Lid luta boxe, né? Como é que se ganha o boxe? Ou é contagem de pontos, ou você nocauteia o adversário, correto? Beleza. Se você for analisar São Paulo na Guerra de 32, não há um nocaute, porque não há capitulação total. Se fosse na contagem de pontos, São Paulo teria perdido, porque já estava sendo dominado em várias frentes, em outras não. Mas mais dominado do que ganhando, né? E a guerra acaba dessa maneira. Então, podemos dizer que São Paulo, belicamente, perdeu a Revolução de 32. Mas ganhou no ideal, porque eles queriam uma Constituição e ela veio em 16 de julho de 34. Beleza? Então eu não vou generalizar aqui dizendo que a Revolução de 32 é uma guerra perdida, que seria uma análise tosca, burra, assim, pobre, né? Não vou falar a real é só, olha, perdeu nas armas, mas ganhou no ideal. Resumidamente, esse é o resultado da Revolução de 32, tá bom? Tem o brio aqui de dizer que não perdeu, não sei o quê? Não tem, porque eu estou tendo uma análise precisa do negócio, né? Então,
Vocês concordam nessa análise? Que realmente há uma perda bélica, e estava perdendo e ia perder, né? Mas há essa vitória moral, essa vitória do ideal realmente que era querer a Constituição. Beleza? Então a Guerra de 32 é isso aí. É por isso que hoje ela é cultuada. Eu, como sou pontepretano, perder de pouco pra mim é sempre bom. Sendo pontepretano, não sou o melhor cara pra você perguntar isso. Vale lembrar que na Revolução de 32 morreram mais, digamos assim, adversários ditatoriais, né, getulistas, do que paulistas. Porque quem está atacando morre mais. Então, em uma contagem breve assim, a gente tem em média 1.800 mortos do lado getulista, enquanto 650 dos paulistas. É que eles estão atacando, invadindo, vêm de peito aberto e acabam morrendo mais. Né? Então, vários cemitérios aí fora do Brasil tem aí... Fora de São Paulo. Fora de São Paulo. Tem combatentes da Revolução de 32 que lutaram contra os paulistas, estão sepultados lá, dignificados, e eles também são heróis, mesmo que eles tenham defendido seja lá o que for, né? Tá bom? Então, nós vamos caminhar ali para o túmulo. Gente, eu conto aqui do Aldo rapidamente. Vamos contar do Aldo Chiorato, a gente depois está sentado e depois a gente passa ali, já vem e já vai pro MMDC. Ao final da visita, depois que a gente subir lá em cima, vocês podem descer e visitar o túmulo do Aldo Chiorato, que está ali, ó. Não, a gente pode até passar por ali antes de ir pro MMDC. O Aldo Chiorato é um... Vocês conseguem ouvir daqui? Melhor, né? O Aldo é um garoto, um campineiro que no dia 18 de setembro de 32 morreu depois de um ataque aéreo que Campinas sofreu. Campinas, Rodrigão me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano sofreu 4 ataques aéreos e esse foi o pior. E Aldo... Existem algumas versões sobre a morte dele, mas a oficial é de que ele estava levando um recado para o comando de guerra que ficava na estação férrea de Campinas. Quem conhece Campinas é a estação, hoje é a Estação Cultura. E ele foi atingido por um estilhaço de bomba e morreu imediatamente. E acabou se tornando um símbolo do escotismo paulista e nacional após isso. A gente vai passar por ali, se vocês quiserem, convido vocês para irem até ali, não só porque o Aldo é meu conterrâneo, mas porque o lóculo dele, o columbário dele, é talvez o mais destacado aqui do mausoléu, com as cores do Brasil, e é muito interessante isso, porque o Aldo atravessou a questão de ser um símbolo do escotismo paulista e virou um símbolo do escotismo nacional. Né? Então vamos lá ver, depois a gente vai ver, finalizar essa parte aqui embaixo, e depois a gente vai subir lá para ver o... Olha, uma curiosidade que me perguntaram aqui. Ossos ou cinzas? Os mais antigos, os columbários mais antigos, estão todos em ossos. A gente tem algumas fotos, inclusive nos painéis dá para ver, com mármore aqui aberto, eles enfiando uma caixinha de ferro dentro com os ossos dentro. Eu acho que o Aldo é osso. O Aldo é osso. As cinzas só começam a partir aqui de 80, os primeiros é 85, aí continuam mais alguns ossos, e em 90 só cinza mesmo. Aí 90 para cá só cinza vem. Mas é obrigatório ser cinza? É obrigatório porque há um regulamento pelos combatentes. Uma questão sanitária. Regulamento do cinerário, que é desde 84 existe, mas é somente aplicado a partir dos anos 90. Então, são ossos e cinzas. Foi 2 dias depois. Oi? O Guilherme de Almeida, ele não está em osso porque ele foi enterrado direto no chão. O Ibrahim Nobre também, né? O Ibrahim Nobre também, só que ele foi retirado do caixão velho, colocado num caixão menor e aí sim colocado aqui. Entendi. E a Brisabela também. E esses que estão aqui estão vazios realmente, que me perguntaram e tal. Então nós temos aí em torno de 727 e 922 ao total e 200 e tantos vazios ainda que vão ser... Cada 9 de julho são transladados mais para cá. Às vezes em 5, 6, 12, 9. A gente tenta manter o número de 9. Mas as famílias mesmo, às vezes não sabem. Meu avô pode ser sepultado lá e tal. Aí tem que fazer todo o trâmite, etc e tal, né? Ali naquele columbário está sepultado, como a gente pode ver naquela placa ali, o Ruitenberg Rocha. O Ruitenberg Rocha está ali embaixo. Ele era aluno do que a gente chama hoje de Barro Branco. Antigamente, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Antigamente chamava Centro de Instrução Militar. Era a escola que formava os oficiais da Força Pública, ou seja, da Polícia Militar. E ele acaba morrendo em 26 de agosto no combate de Buri com um tiro na cabeça, né? E o Ruitenberg Rocha tem uma história de assombração. Por quê? Ele é o cara que... Peraí, mocinha. Olha, o Ruitenberg Rocha está aqui, ó. Ou seja, ele é herói da Polícia Militar, do Barro Branco, porque ele era cadete, ele era aluno, vai atuar na Revolução de 32 como tenente, alçado a esse cargo, morre com esse tiro na cabeça em 25 de agosto, ou de julho, e eu não lembro o dia nem o mês, mas o ano eu lembro,
64, ele aparece numa sessão espírita, né? Então há uma monografia que é um estudo em relação a isso. Como historiador, na minha opinião, em relação a um estudo religioso, coisa assim, tem um valor histórico e tal, né? Eu tenho a minha crença pessoal em relação a algumas coisas, e a questão do surgimento, eu não sei exatamente como é que se chama tecnicamente em relação ao espiritismo, essa aparição, né, através de essa manifestação através de um médium ali, onde o Ruitenberg Rocha aparece. E há todo um estudo mostrando a idoneidade, né, dessa prática. Não é psicografia. O exercício dessa doutrina. Porque ele não escreve, ele aparece como se fosse incorporado na pessoa ali. Incorporação, na verdade. Mas ele tem um termo técnico porque eu tenho a monografia aqui, uma cópia dela, né? Feita pelo próprio médium ali, que participou dos trabalhos, que me deu essa monografia, uma cópia, né? Porque a original só está com ele. E aí mostra a aparição do Ruitenberg Rocha na sessão espírita, em 64, onde as pessoas que estavam lá são analisadas nesse estudo. Um tinha 1 ano na Revolução, o outro não tinha nascido, a outra já era mais velha na Revolução, participou. Mas enfim, mostrando a idoneidade das pessoas que estavam naquela sessão e que nenhuma tinha conhecimento da morte do Ruitenberg Rocha. Veja, são centenas de pessoas que morreram, né? Então é natural que as pessoas não conheçam todos que morreram. Não, mas você sabe que esse debate é interessante. Você toma muito cuidado para falar do ponto de vista histórico, né? Para não parecer que tratar desse assunto é, em alguma medida, contaminar o trabalho racional, né, concreto. Mas eu sou um dos caras que defendo muito que a espiritualidade das pessoas e das comunidades, ela é um patrimônio em si imaterial, cultural. Não, absolutamente. Então, não importa, na verdade, a sua crença pessoal para entender certos fenômenos. Eles simplesmente existem a partir das experiências humanas que precisam ser protegidas. Veja, há uma distância muito grande do direito à livre expressão religiosa. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Estou falando que o que todo mundo acredita, em alguma medida, precisa ser protegido como um patrimônio material, que é uma coisa bem diferente de você ter direito de fazer o que você quiser e professar a fé do jeito que você achar melhor, né? Mas enfim, vamos lá. E o historiador tem a obrigação de cuidar, assim, dessa parte, como o Thiago está dizendo, claro. Porque, assim, o que é o trabalho da história? É estudar o homem no tempo. E quando eu digo estudar o homem no tempo, é o cara que inventou o copo, é o cara que tem uma incorporação espírita, é o cara que, sei lá, lutou numa guerra, é tudo. Tudo é história e a gente tem que analisar isso. Então, por isso que eu estou trazendo o Ruitenberg Rocha aqui. Ótimo. Já com respeito e até mesmo, será mesmo, cara? Porque eu fico meio assim. E é interessantíssimo essa história desse surgimento do Ruitenberg Rocha. Ele aparece, ele fala que ele está muito ferido, cansado, a expressão mediúnica ali assusta as pessoas, etc e tal. E há esse registro. Quem quiser eu posso mandar digitalizado, porque eu digitalizei isso aí. É bem interessante e vale a pena conhecer. Imagina a galera que adora o cemitério, adora a assombração, dá milho pra bode, né? Que eu vim aqui, Peraí. Nós vamos caminhar ali para o centro do obelisco agora. Caminhe para o centro do obelisco aqui, ó. Nesse momento nós estamos dentro do obelisco, né? Ali fora é a cripta e aqui é onde está sepultada dentro do obelisco, né? Para facilitar o MMDC. Quem já ouviu falar do MMDC aí? Várias pessoas, legal, bacana. Quem já desceu a Avenida 23 de Maio? Várias pessoas também. Essa avenida tem esse nome em homenagem ao dia em que morreram o MMDC. Ou para complicar, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, ou para complicar ainda mais, Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo de Camargo. Esses 4 estão sepultados aqui, o MMDC, bem como o Paulo Virgínio. Chegaram aqui em 5 de julho de 55, em um translado muito bonito, cada um retirado do seu cemitério familiar. Os carros de bombeiros se encontram, fazem o trajeto por São Paulo, são na noite de 8 para 9 de julho velados na praça, na Catedral da Sé, né? As pessoas puderam visitar, ali naquele painel tem fotos de, entre outras coisas que eu falei, também desse evento do 9 de julho de 55, quando os 5, né? Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza, Antônio Américo de Camargo e o Paulo Virgínio são ali velados na igreja, na Catedral da Sé, e em 9 de julho transladados solenemente para cá. São os primeiros a serem sepultados aqui, não tinha nem mármore no chão, e parte de algumas paredes já tinha mármore, né? Estão presentes várias autoridades, essa pedra aqui está içada, e nós temos aqui algumas pessoas colocando os restos mortais deles aqui dentro, que estão em ossos. Então, vocês podem ver, é uma caixa de mármore, né?
embaixo a rocha calcária, travertina, e aqui o mármore Carrara. Então o Galileu Emendabile pegou esta pedra fria, que eu vou tocar e vocês não, para que a gente não possa poluir ainda mais aqui, porque suja, a gente tem gordura na mão. Coloquei aqui para poder sentir um pouco, porque é legal falar dessa coisa aqui, porque esses são os heróis mártires da Revolução de 32, que morrem no dia 23 de maio e o Paulo Virgínio no dia 31 de julho. A gente vai entender um pouquinho deles agora, porque o Galileu Emendabile, para poder florear ainda mais esse monumento, para resguardar os restos mortais dessas pessoas, pegou essa pedra fria aqui de mármore Carrara e esculpiu o quê? Esse soldado de 32? É muito mais do que isso. Esculpiu aqui a luta de todos os paulistas, né? Homenageando o próprio pai, esculpindo o rosto de seu próprio pai aqui, e um soldado aqui, Jacente, que é o herói Jacente, né? Que é uma obra modernista. Cadê o Thiago? Tá ali. Thiago do Que Te Assombra, cadê o Thiago? O Thiago está dando entrevista já. Ele fala sobre alguns aspectos aqui, eu poderia falar, mas darei-lhe a honra. Sim, senhor, não tem pressa. Vamos falar aqui então do Paulo Virgínio, que está sepultado aqui nessa parte da cabeça. Como vocês podem ver, tem os nomes aí em volta e uma frase aí na frente, né? Ajoelha-te perante a tua nação. É uma frase que está em latim, traduzida a isso. 5 de julho de 55 eles estão transladados para cá, cada um é colocado numa parte aqui, só há uma foto desse túmulo aberto, que foi aberto, estava aberto, né, há 71 anos atrás, né, 70 anos atrás, na verdade, né, e aí foi selado e nunca mais aberto. A gente está trabalhando na ideia, fazendo algumas anotações para justificar, né, a exumação dos restos mortais aqui, que deve acontecer daqui a alguns anos, tá? Quem são as pessoas que estão aqui? 23 de maio, eu perguntei se vocês conheciam a avenida lá. 23 de maio de 32. Antes da Revolução de 32, eu vou contar, mas eu gostaria que o Thiago pudesse nos explicar a questão aqui do herói Jacente. O herói Jacente, esse herói Jacente é muito interessante, né? É uma obra também do Galileu Emendabile. Essa é uma prática lusitana, muito utilizada, é a nossa referência aqui, até pela constituição dele, pela concepção, obrigado, pela concepção do herói Jacente aqui, é muito influenciada por esse tipo de cultura tumular. E aqui, que na verdade traduz o quê? O morto, não exatamente nas condições em que ele se encontrava, mas uma forma muito digna, muito honrosa de expô-lo. Eu fui agora no mausoléu do Patriarca da Independência, Zé Bonifácio, em Santos, e há também uma escultura Jacente. Só que é de bronze lá, né? Oi? É de bronze. Ela é de mármore. É de mármore? Ah, ela tá. tem uma cobertura de bronze como se fosse um manto fúnebre, uma que era mortalha. Envelhecida, né? Eu achava que era... Não, ela é escuro lá dentro, né? É, uma mortalha de bronze nas pernas de José Bonifácio. Então, os portugueses que faziam herói, faziam assim um morto... Existem. Por exemplo, na Itália também há. Tá. Então, aqui a gente verdadeiramente precisava conversar com o Galileu Emendabile para saber de onde veio sua maior influência. Eu fui no cemitério católico de Roma, há algumas também, esculturas dessa forma. Mas o que ela representa? A presença física, obviamente, na condição escultórica, do morto. O que tem de interessante aqui, como o Rodrigão já falou, a gente tem mais de uma pessoa aqui. Então, o que o Galileu Emendabile fez para não pecar em homenagear um ou outro? Ele fez o retrato de seu pai. Então, essa é uma ideia, é uma escultura de um soldado inspirado nos traços de seu pai. Beleza? Não. Era italiano. O pai do Galileu Emendabile não foi combatendo na Revolução de 32, mas o Galileu, além de construir isso, foi combatendo na Revolução de 32. Não está sepultado aqui, está num túmulo muito simples, né, Thiago? Lá na Cardeal Arco Verde, né? Lá na necrópole Já há de São tratativa também entre eu e o Paulo Emendabile, neto do Galileu Emendabile, de trazê-lo para cá, para que ele seja sepultado aqui, já vista a sua participação na Revolução de 32. Espero que possa acontecer, se não esse ano, no ano seguinte. Ok, bacana. Paulo Virgínio, um dos sepultados que está aqui. Interessantíssima história desse homem, que era um lavrador na cidade de Cunha, divisa com Paraty aqui, interior de São Paulo. Cunha é uma cidade maravilhosa, trabalha ali com como é que chama? Com argila e a questão do... lavanda, entre outras coisas e tal, né? E o Paulo Virgínio era um lavrador da cidade de Cunha em 32, morava distante a 15 quilômetros da cidade, longe, né?
E com o advento da guerra naquela região, ele acabou tendo contato com as tropas de São Paulo e com as tropas adversárias. Ele não tomou parte em nenhum lugar, ele continuou seguindo a vida dele, cuidava dos 4 filhos com a mulher, eram pobres, simples, e vários lavradores da região acabaram cedendo alimentos para as forças adversárias, sobretudo os fuzileiros navais da Marinha do Brasil, que de Paraty invadiam São Paulo por Cunha, né, subiam um morro lá, bem difícil e tal, e já estavam ali na região de Cunha. Vale lembrar que Cunha ali foi difícil para eles dominarem, porque São Paulo ali descia chumbo grosso e era difícil, porque eles tinham que subir o morro, os caras lá de cima, então era complicado. Então, para que eles tivessem algum provimento alimentício, pegaram com lavradores da região alguns alimentos e ficou acertado de que posteriormente eles iriam receber o dinheiro. Fica tranquilo, é o governo que está pegando, bacana e tal. Chegou no dia aprazado, 31 de julho, eles vão até o posto de comando dos fuzileiros navais, são 5 lavradores. Cadê o dinheiro? Não, senta aí que nós vamos pegar. Eles passam horas tomando chá de cadeira lá. Pô, tomar chá de cadeira ninguém gosta, né? E o Paulo Virgínio, na minha concepção, por ser um lavrador, homem mais rude, um homem do campo, sem muito... Pô, já tô aqui, acho que nem precisaria, né? 5 horas esperando é muito, né, Tiagão? Ele chega e acaba falando, não, eu quero dinheiro, quero ir embora, já tô o dia inteiro aqui, que não sei o que, etc e tal. Há uma discussão, 3 sargentos e um tenente o retiram ali daquele convívio com os outros 4, ó, você tá inflamando a situação aí, vai que vira, os caras, né, gera uma coisa maior, né? Retiram Paulo Virgínio, né, desse grupo. Isso que eu estou falando do Paulo Virgínio é embasado em uma ação penal que tramitou no primeiro Tribunal de Justiça Militar no Rio de Janeiro, que apurou a morte do Paulo Virgínio, com depoimentos dos envolvidos, etc. e tal. Então tudo isso é uma fonte referendada, né, e sobretudo o que está contado pelos algozes ali, que são os réus confessos. Tá? E é interessante o resultado. É réu confesso, matei sim, torturei sim, porque o Paulo Virgínio foi torturado de diversas maneiras, água quente, água fria, apanhou bastante, teve que cavar na própria cova, e ele acaba sendo morto com várias coronhadas, tem o crânio desfacelado, né? E ele não cabia na cova, né? Então eles compactaram ele como deu, quebrando ali e tal. Ele foi sepultado numa cova rasa, dessa forma brutal. Ele foi morto por simplesmente reivindicar ali o que era seu de direito, por ter fornecido alimento. No inquérito policial, aliás, desculpa, na ação penal, há também a discussão de que foi interpelado ao Paulo Virgínio onde estavam as tropas de São Paulo, qual eram as posições ali. O Paulo Virgínio não respondeu, falou que não sabia. No culto popular, há a ideia de que Paulo Virgínio dizia, não conto e São Paulo vence. É mais poético, mais bonito, mais bacana, mas não se sabe, é uma história oral. Eu trabalho somente com uma das poucas fontes que tem em relação ao Paulo Virgínio, que é essa ação penal. Na ação penal ele não falou, acabou sendo morto, né? Esses são 4 réus confessos, um tenente e 3 sargentos, são réus confessos absolvidos. Vai entender por quê, né? Ah, entendi, ditadura, né? Getúlio Vargas, né? Vamos passar o pano ali e tal, essas coisas aí. Então, provavelmente foi isso aí. 4 réus confessos, absolvidos. É uma ação penal com mais de 400 páginas, parte é boa de ler, parte é ruim, porque tem parte tá à mão, meio apagada, parte da datilografia, mas dá para entender muito em relação ao Paulo Virgínio no contexto da Revolução de 32. Então, por merecer, por ser reconhecido como herói mártir, por não ter falado onde estavam as tropas, que isso está no documento, está aí, sepultado aqui, junto com Martins de Miragaia e Drauzio Camargo, que fazem parte do contexto da Revolução de 32, no dia 23 de maio. Quem já esteve ali na Praça da República, esquina com a Barão de Itapetininga? Algumas pessoas aí. Beleza, legal. Vocês sabem que tem um Itaú Personalité, onde fica ali os camelôs e tal, e é um prédio branco. Esse prédio branco, que se chama Edifício Pabreu, ele era sede da Legião Revolucionária, ou Partido Popular Paulista. Legião Revolucionária foi um partido político criado com o advento da Revolução de 30, ou seja, após vingar a Revolução de 30, né, o golpe de 30 foi vingando, em novembro de 30 é criado, os partidos são extintos, alguns partidos, né, quem não apoiou foi extinto, quem apoiou ficou de boa, e também os tenentistas lá que eu falei, etc e tal, criam seu próprio partido. Imagina militares da ativa tendo o seu próprio partido hoje. A Constituição nem permite, né? E do ponto de vista moral, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Vai cuidar da fronteira, vai não sei o quê. E aí, né, esses militares da ativa fundam o seu próprio partido, né? Eu posso falar dessa maneira dos militares, que eu tenho muita amizade, tá, etc, faço as visitas, os caras estão ligados que eu respeito muito. Então, esse partido de tenentistas, que então havia o quem nessa história? Os constitucionalistas de São Paulo, os getulistas e os tenentistas, que era um cara que tinha suas próprias ideias. Tô com o Getúlio ali que tem a força, mas eu quero o meu.
entendeu? E eles fundam o seu próprio partido, chamado de Legião Revolucionária, que para muitos pode ter uma ideia de, pô, Legião é uma coisa mais ligada a demônio, mas Legião, na verdade, é de número, né, de quantidade, igual a Legião de Romana, etc. As legiões. Exatamente. Então eles fundam a Legião Revolucionária em São Paulo, fundam em Minas Gerais, né? E aqui a de São Paulo era comandada pelo Miguel Costa. Miguel Costa é um revolucionário de 24, de 30, vai ser então, a fatia do bolo que ele come era grande. Veja, ele era argentino, ele era militar, major da Força Pública de São Paulo, ele perde não só a patente, como seu título de ser brasileiro, né, no governo do Washington Luiz, em 28, e ele volta em 30 como revolucionário, já no posto de general, porque chamavam-o de general, porque ele era o comandante da coluna Miguel Costa Prestes, lá, que percorreu o Brasil por 25 mil quilômetros, e em 30 ele funda seu próprio partido, ele é presidente desse partido, ele é inspetor da Força Pública de São Paulo, não comandante-geral, é um cargo maior ainda, manteve-se o comandante-geral que estava em 30. Ele vai ser também secretário de Segurança Pública, ele tinha esses 3 cargos aí, então o cara mandava em tudo, né? O Miguel Costa. Ele tinha, apesar de ser major da Força Pública, foi a general por merecimento, porque era militar absolutamente técnico, comandava grandes tropas, sabia movimentação, etc. e tal, né? E ele vai ser aí o fundador da Legião Revolucionária de São Paulo, que é um partido político que muito vai atrasar a questão democrática aqui em São Paulo, né? Então, chega em 32, o partido existia já com o nome de Partido Popular Paulista, veja que nome tranquilo, não tem legião, bonito, popular, olha, Partido Popular, macio, bacana. E aí, esse partido era que dava sustentação a Getúlio Vargas aqui em São Paulo, né? Porque o Partido Democrático, o Partido Republicano, que estiveram presentes na Revolução de 30, o Partido Republicano Paulista é alijado, o Partido Democrático acaba pegando uma parte da fatia do bolo, mas em fevereiro de 32 eles se fundem, na verdade não se fundem, se juntam e criam a Frente Única Paulista, rompem com Getúlio e passam a ser uma oposição ferrenha ao governo de Getúlio Vargas. E ainda havia aqui o Partido Tenentista, que era o Partido Popular Paulista, ou antigamente, como eu falei, Legião Revolucionária. Então era necessário acabar com a Legião Revolucionária aqui em São Paulo, segundo a ideia do povão e dessas lideranças políticas. Então eles vão até a Praça da República, lá no edifício Fabril que eu estava falando, o prédio branco que está de pé até hoje e tal, e vão para empastelar a sede do Partido Popular Paulista, Legião Revolucionária. Empastelar é um termo que não é muito utilizado hoje, né? Talvez Lídica Cubana nunca tenha ouvido falar nesse termo. Não é fazer pastel, e sim é quando você emprega uma violência, por exemplo, um jornal. Você tem um jornal, você é doidão, você quer ir lá e destruir esse jornal. Aí você destrói a edição do jornal ali, onde a máquina de escrever, ou o computador, onde eles produzem, e destrói também o maquinário onde são impressos os jornais. Você fazendo isso, o jornal não vai imprimir no outro dia, né? Então, isso é o empastelamento. Isso acontecia muito, né, por conta da Revolução de 30. Vários jornais aqui em São Paulo foram empastelados. A Gazeta foi empastelada, a Tribuna de Santos foi empastelada, o Estado de São Paulo foi empastelado, né? O Diário Carioca, no Rio de Janeiro, foi empastelado pelo próprio governo brasileiro e Exército Brasileiro, que entrou lá, destruiu tudo e ainda matou 2 pessoas. Olha que coisa antidemocrática, né? Então você tem que deixar o jornal imprimir o que ele quer. Ideia é ideia, democracia é isso. Os paulistas já cansados, né, desse regime ditatorial, ou o governo provisório que se eternizava no poder, sem uma constituição, etc. e tal, foram até a sede da Legião Revolucionária para empastelar, para destruir esse partido político. Não era jornal, mas era um partido político. A ideia era destruir tudo lá. Chegando lá, as portas são fechadas e são impedidos de abrir. Era mais ou menos uma massa de 300 pessoas, algumas armadas, porque haviam roubado casas de armas antes. Era realmente uma coisa mais violenta do povão, né? Mas eram paulistas ali daquela maneira que dava, tentando reivindicar por força uma nova Constituição e autonomia de São Paulo. Vão até a sede da Legião Revolucionária, impedidos de entrar. Há uma troca de tiros, né? Paulistas com revólveres e tal. E lá em cima, o Partido dos Tenentistas com fuzil e granada. Então eles, protegidos por concreto e aço, vão nas frestinhas da janela, tem uma massa lá embaixo, né? Gente apinhada, e vai atirando. Onde pegar, pegou, você vai acertar. Dezenas de pessoas são feridas, né? E 5 acabam morrendo por conta desses ferimentos, tá? É o que a gente sabe. Talvez outro tenha morrido e tal, mas não se tem notícia. Eu já pesquisei tanto e não achei. Então, a princípio, são 5 mesmo. Eu acredito que tenham sido somente 5 mortos mesmo, né? 4 estão aqui e um outro está ali na frente, que é Orlando Alvarenga, né? Então, quando a gente fala da sigla MMDC, é em homenagem a esses 4 que morreram no dia 23 de maio. Então, você coloca no Google, o que é MMDC? É um nome de um movimento dos 4 estudantes que morreram. Não, tá errado. Eles não eram estudantes. Talvez o Drauzio, que tinha 14 anos.
O Drauzio fazia parte lá da manifestação, ele toma um tiro no baixo ventre. Então ele toma um tiro no baixo ventre, esse tiro transfixia, sai de um lado da barriga para o outro, isso machuca o intestino, vê se me ajuda, Lídia. Machucando o intestino, você então rompimento ali. E vasos principais, ilíaca, safena, sangra muito. Dá um choque hemorrágico, né? E além do espalhamento de fezes que gerou a peritonite no caso do Drauzio, né? Perguntei para ela porque ela é médica, já pode me ajudar tecnicamente. Eu não estava tão errado em relação à peritonite. Isso também está no inquérito policial, porque há um inquérito policial que apurou a morte dos 4 aqui. Quem quiser eu mando também. Esse documento ficou engavetado por muitos anos e foi encontrado em 2013 pelo Tribunal de Justiça em meio a 70 milhões de documentos produzidos pelos 3 séculos de Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Né? Foi encontrado, hoje em dia ele está em vigor para quem quiser visitá-lo. Eu tive a honra de ser uma das pessoas que pegou esse documento, pôde visitar, estudá-lo, e hoje eu consigo, através das informações que tem lá, trasladar para vocês o que há nesse inquérito. Por isso que eu sei exatamente que ele tomou um tiro no baixo ventre, gerou a peritonite. No dia 23 ele toma o tiro e morre no dia 28, convalescendo por 5 dias no Hospital da Santa Casa. Quem é que está aqui também? Leia aí para mim, gente. Miragaia, olha lá, o Miragaia. Pedi para ler para participação popular aí, parabéns. Miragaia, Euclides Bueno Miragaia, a gente fez um vídeo dele, né? O Thiagão esteve lá no cenotáfio do Euclides Bueno Miragaia. Thiagão, o que é cenotáfio mesmo? É um túmulo sem gente dentro mais. Foi sepultado. O corpo foi trasladado, na verdade. Exatamente. E aí preserva-se o túmulo como homenagem, né? E torna-se então um cenotáfio. O cenotáfio de Euclides Bueno Miragaia, que nasceu em São José dos Campos, foi sepultado lá quando ele toma um tiro na madrugada de 24, toma um tiro no peito, convalesce por algumas horas e acaba morrendo. Ele é sepultado lá em São José dos Campos e 5 de julho, 9 de julho de 55, trasladado para cá. Tomou o tiro do peito participando da manifestação de 23 de maio. Quem mais está aí? Martins, Mário Martins de Almeida. Martins é interessante, porque o Martins, ele estava lá no povão e tal, e ele acaba tomando um tiro que entra aqui, vem de cima para baixo o tiro e se aloja aqui. A trajetória do tiro, a análise necroscópica nesse inquérito policial, porque é um inquérito policial mesmo. O rito protocolar ali, né, epistolar, melhor dizendo, é igual ao que é hoje. Então há autos de arrecadação, há autos de corpo de delito, há laudo necroscópico, há depoimentos. Esse documento é incrível, tem 80 páginas mais ou menos, é bem bacana. Então a gente sabe que o Mário Martins de Almeida tomou esse tiro que entrou aqui, se alojou aqui, ele tem vários fragmentos de estilhaços metálicos no corpo e no rosto. Não se sabe se é granada, mas na verdade a gente sabe que é granada, porque na época não havia o exame balístico, então eles não colocaram ali como sendo de granada, e sim estilhaços metálicos. Então ele falece dessa maneira, ou seja, quem estava de cima do prédio, além de atirar, jogou granada no povão. Beleza? Quem é que está desse lado aqui? Drauzio Marcondes Souza, já falei, né, que toma um tiro no baixo ventre, e o Antônio Américo de Camargo Andrade. O Camargo, ele é o primeiro a morrer aí por volta das 11h30 da noite. Como o prédio havia sido fechado, os caras então abnegados falaram, não, vamos invadir de todo jeito. Trouxeram uma escada para invadir pelo primeiro andar. Tipo aquelas invasões medievais, né? Colocou a escada, ele sobe, olhando para cima, ninguém sobe a escada olhando para baixo, né? E toma um tiro no rosto e cai lá de cima. Ele tem uma fratura no crânio, e esse tiro que entrou aqui e transfixiou para cá. Além do inquérito policial, eu pedi para o Badan Palhares. Quem já vai falar do Badan Palhares? Badan Palhares, né, fez a exumação aí do Mengele, por exemplo, né? Também trabalhou no caso do PC Farias, etc e tal. Grande legista. Eu estive no escritório dele lá em Campinas, quando ele trabalhava na faculdade lá, não lembro o nome. Unicamp. E aí ele pôde, então, fazer uma análise para mim, não só dos feridos, como dos mortos aqui. Interessante que, por exemplo, o tiro que entrou no Camargo, o orifício de entrada é maior do que o de saída, né? E aí depois eu fui entender em relação aos tiros de fuzil Mauser, que é o calibre 7.57, 7.57 utilizado na época, né? E eu tenho algumas munições de Mauser, né? E aí você vê que a ponta, ela não é pontiaguda, que nem a gente vê hoje em dia. Ela é bem arredondada. Então é um negócio já para entrar e arrebentar mesmo, né? Então eu pude entender mais em relação à morte dessas pessoas, a biografia de vida delas. Por isso que eu sei que, com exceção do Drauzio, que eu não encontrei documentação, não eram estudantes. Os jornais da época, no dia seguinte, publicavam os estudantes que morreram no 23 de maio, porque foram os estudantes que concitaram aquele movimento, né? E são heróis mártires, inclusive eles estão escritos nos livros dos heróis da pátria, livro de aço dos heróis da pátria, lá no Panteão Tancredo Neves, beleza? São heróis mártires aí que estão sepultados aqui, são nossas identidades históricas. E o que eles fizeram? Foram lá para destruir o jornal Isso é Herói? Não. Qual era o contexto?
exigir uma nova Constituição, autonomia do Estado de São Paulo, é exatamente isso. Então, por isso, né, são reconhecidos como heróis, mártires, heróis brasileiros, etc. e tal. Outra pessoa pode ter outra análise, achar que não tem problema, né? O importante é que faz parte da nossa cultura e eles são reconhecidos como heróis aqui. Eles estão sepultados aqui, selados pelo herói jacente, que está vivo, ele está, né, vigilante, ele está com os olhos semicerrados, não está fechado como vocês podem ver. Por que é que não está fechado? Porque ele está atento, ele é o guardião do obelisco, ele é o guardião da Constituição. Essa é a ideia do Galileu Emendabile aqui, essa é a expressão da arte emendabiliana neste caso, né? Ele está com os olhos abertos, olhando para cima, ele pode olhar para aquela bandeira do Estado de São Paulo que está ali, ele pode olhar para essa munição de canhão que está aqui, mas cadê a munição de canhão? Se você olhar o obelisco por fora, ele é quadrado, né? Tem 9 metros de sua base, etc. e tal, e vai afunilando, piramidal. Ele é quadrado por fora, mas por dentro uma parte dele é ogival. Ele tem uma ogiva. Juntem-se aqui, por favor. Venham todos, quem puder. E olhem que interessante. É redondo por dentro. Por quê? Porque se a gente olhar essa parte branca aqui, é como se fosse uma culatra de munição. Essa parte aberta é como se fosse onde bate a agulha da munição. Então, dentro do obelisco, nós temos uma ogiva. Por que nós temos essa ogiva? Porque ele é o guardião e a qualquer momento que a Constituição do Brasil for ultrajada, simbolicamente, ele disparará essa munição de canhão. Então veja o valor artístico dessa obra. O cara esculpiu isso, criou um monumento em cima gigantesco, dentro colocou uma munição de canhão toda feita de mármore e ainda colocou na base ali um outro painel que a gente vai conhecer. Então, eu gostaria de tirar uma foto aqui com todo mundo, eu acho que dá, porque a gente vai caminhar daqui. Quem quer ir no banheiro é rápido, correndo, porque a gente já vai subir para o obelisco. A gente já está dentro dele, mas eu consegui conhecer a parte de cima e as portas de bronze. Agora eu quero saber uma coisa, onde é que estão as crianças que estavam aqui? Cadê as crianças? Eu peço para que todas venham aqui rapidamente. Como é que você chama? Clara. Cadê as outras? Quem quiser, quem não quiser, não tem problema. Estão sentados ali. Vem aqui, meu jovem. Olha ali, ó, como a gente pode ver. Você é descendente de japoneses? De japoneses. Cadê os japoneses na Revolução de 32? Eu encontrei pelo menos 3. Então, seus antepassados também estão representados aqui, tá? Keija Kama, por exemplo, José Yamashiro, grande intelectual da cultura japonesa, participaram da Revolução de 32. Como é que você chama? Vitor. Vitor, Clara, quem mais? Tem mais alguma criança que quer participar? Tem, eu vi ali, mas não era, a pessoa baixinha só. Outra pessoa, por favor. Tá bom. Vocês prestaram atenção no que viram aqui? Pelo menos uma parte. Você estava sentado, mas pegou uma parte, beleza? Eu espero que essa energia que vocês tenham recebido aqui, que é uma energia de história, de coisas boas, de liberdade, de democracia, entre outras coisas bacanas, né, apesar de ter as partes tristes, possam ter entrado na mente de vocês e no músculo, para que vocês possam ter força para abrir uma porta aqui de 1 tonelada. Será que vocês vão conseguir? Eu gostaria muito que vocês tentassem. Bora lá tentar? Bora lá, Vitor? Então pronto, nós temos duas pessoas que vão abrir as portas de bronze do obelisco. Então, ó, se vocês quiserem usar o banheiro, olha, eu dou pra vocês, 2 minutos, gente. Nem todo mundo vai dar certo nesse tempo aí, né, Thiago? Nessa loucura emendabiliana, a loucura dele que tá aí até hoje, né? Tá aqui, ó, Galileu Emendabile, etc e tal. Essa porta de bronze aqui, de 1 tonelada, né? Que Clara, Vitor e Dona Beatriz irão abrir, né? Dona Beatriz já é adolescente ali, mas está aqui também imbuída com esse espírito cívico de 32 de abrir essas portas de bronze pra gente. A energia da juventude, é isso que eu acho que é importante. Nós somos senhores calvo, gordo, cansado. Eu também sou calvo, mas eu ainda não assumi isso. Mas sem dúvida... Não, uma peruquinha de silicone já ajuda. Vendendo livro dá pra fazer, estou te falando, cara. Olha, entre outras curiosidades, dali da ponta até aquela ponta são 9 metros. Chegando lá em cima são 3 por 3. Né? Então ele vai afunilando. Imagina que não seria, né? Para subir lá em cima, tem que ser pelaquela portinha que a gente viu do lado lá, que a moça apontou. Para que é aquela porta e tal? Não dá para subir, porque é uma escada. Dá para subir, mas não pode. Eu não posso, vou levar meu amigo lá. Se der um sinistro lá dentro, ou no caso hoje é o Cabo Scavinci que está aí, aquele policial militar aí,
fica no BO dele, entendeu? Então se der um sinistrão lá, quebrei a perna, é do estado aqui, vamos mandar, quero meu dinheiro. Vai dar um BO, né? Então a gente não leva ninguém e tal, né? Embora quando eu trabalhava efetivamente todos os dias aqui, subia às vezes e tal, né? Enfim, era legal poder subir porque você sobe a escada caracol, chega no ponto da ogiva, que são só 32 metros que tem ogiva, tem o resto do monumento para subir. Aí é uma escada zigue-zague, chegar lá em cima é pequenininho, porque é 3x3, e tem a escotilha que sai para aquele lado, e você consegue ver tudo aqui assim, é bem legal a vista. E se você subir muito, você cai, não tem segurança nenhuma, é complicado, então não dá para subir. Não é um lugar para visitação. Não é um lugar para visitação pública. Muito mais para manutenção do espaço do que para... exatamente. Mas vamos abrir, porque senão a galera tá com... Tá, então, aqui. Venha, eu vou ensinar aqui o macete, tá? Quem que vai abrir a porta? Venham os dois aqui. Faz todo mundo com as mãozinhas. Se vocês quiserem, então, vocês vão morrendo de vergonha. Fala, puta, Rodrigo, não para, eu não quero fazer isso, não quero abrir a porta. Se não quiser, tudo bem, tá? Se quiser, tudo bem. Pode abrir também. Vamos lá. Ó, eu vou girar, eu vou ensinar a girar a chave, porque ela tem um esqueminha, tá? E aí em seguida, você vai empurrar essa até o final, até ela bater na parede. E você abre a porta e você empurra a outra porta. Você pode até ajudar qualquer um dos dois a empurrar também. Mas primeiro, Vitor, você empurra essa porta. Empurra mesmo, ela é pesada. Põe seu peso do corpo assim, tá bom? Clara, gira a chave aqui, eu vou te ensinar a dar o... Pode girar aqui à direita. Dá a chave aqui. Pronto, vai lá, Vitor. Então. Ô, homem, bicho. Agora é você, vem. Vamos lá, abrir a outra. Chega aí. Oi? Cuidado. Ó, a porta aí! Não tem ninguém. Pode abrir, moça. Mata uns 5 esmagados depois. Cuidado com o celular, viu, gente? Pelo amor de Deus, cair o celular vai embaixo. Pessoal, é importante a gente tomar cuidado na hora de olhar para baixo, né, para não derrubar o celular, mas esse mirante, ele lembra muito o túmulo de Napoleão. E por quê? Porque você precisa reverenciá-lo na hora que você olha para baixo. Então você inevitavelmente abaixa a sua cabeça, abaixa o dorso, abaixa a cabeça, para reverenciar o sol. Então, para quem estuda, não é só para quem tem toque e gosta de número, mas para quem estuda simbologia mortuária é interessantíssimo também, porque tudo tem uma razão de ser. Então até esse movimento de olhar pro herói jacente faz com que a gente cumpra essa tarefa de olhar para baixo, reverenciar, como é feito como eu falei, repetir tudo, né? Enfim. Posso fazer uma piada? Cuidado, hein? Tá. É que nem no McDonald's, que você vai comer, tem um negócio pra você ler, pra você reverenciar o McDonald's, entendeu? Brincadeira, vamos lá. Olha, gente, nós estamos nesse momento dentro da ogiva, que está dentro do obelisco. Tem 32 metros de altura, propositalmente. Lá em cima vocês veem um ponto de luz, uma estrela. É um ponto de luz artificial. Eu liguei lá embaixo, interruptor, acende uma luz lá. Essa luz, quando ela está bem forte, ela desce, porque aqui é bem escuro, e ela circunda aqui e circunda lá o herói jacente. Agora não dá para ver porque está entrando a luz solar aqui, tá? Mas quando está fechando as portas, a gente vê a luz que vem lá de cima circundando o herói jacente aqui. Nós temos esse último painel aqui, São Paulo, Terra Laboriosa. Como a gente pode ver atrás de mim, o São Paulo, em seguida, construção ali, a indústria, na verdade, em seguida, a questão da agronomia, da agropecuária, etc. e tal. Aqui, a construção naval, em seguida, a construção civil. Como a gente pode ler ali, ó, gente do trabalho muito e múltiplo, como seu padroeiro, o apóstolo de São Paulo, levou ao gentil o livro da lei e teve a espada do martírio. A gente já sabe da maneira que ele morreu, né, Thiago? Essa aqui é a porta da glória e esta é a porta da vida. Tornada ao norte, tornada ao sul. Esta com imagens de produção bélica relacionadas à guerra, né, e produção bélica, armamentos, etc. e tal. Como a gente pode ver aqui, está sendo tampado algumas munições de canhão, ali edificando uma trincheira, né, ali fundindo alguma coisa. E nesse lado aqui a gente, como o Thiago já mostrou também, né, Thiago?
Ali em cima a gente vê um soldado se despedindo da família, da filha pequena, fazendo um voto, doando, né? Ali tomando uma bênção de um padre, embaixo ali em convalescência falecendo. São esculturas do Galileu Emendable. Imagine o trabalho que deu, porque ele teve que primeiro entalhar na madeira e em segunda fundir no bronze, né? Nós temos outras portas desse tipo, mais antigas, que essa feita pela Emendable, né? Tem uma porta anterior, quem foi lá na necrópole São Paulo já viu, numa família armênia, e dizem que essa modulação, na verdade, lá existe a associação da família com a Sagrada Família, da família operária, da família comum com a Sagrada Família. Aqui já é essa ideia da construção do conflito bélico mesmo. Aqui a gente tem a construção das armas, ali a gente tem a preparação e a despedida do soldado até sua convalescência, ali a sequência de término da guerra e finalmente a entrega, o reconhecimento da doação, que é esse último mural, né? Ali em cima, pra vocês perceberem essas sequências, a história dos portais acaba nesse último aqui. Nesse último do lado esquerdo. E os poemas que estão embaixo é do Júlio Gorogota, um poeta que era amigo do Galileu Emendable. Então nós temos o obelisco, o monumento mausoléu, que é obra do Galileu Emendable, que ao mesmo tempo convidou Guilherme de Almeida para fazer as frases que estão em volta, Judas Gorogota para colocar as frases nas portas de bronze, e Ibrahim Nobre para colocar, aliás, o Guilherme de Almeida também colocou o poema lá, a oração anti-última trincheira, e o Ibrahim Nobre que colocou as frases ali da frente, como a gente pode ver, viver um pouco para morrer bem, morrer os jovens para viver sempre. Então, é um monumento com quatro autores, digamos assim, né? Embora tenha o Galileu Emendable, que é o chefe do negócio, nós temos essas outras pessoas que participam aqui deste grande complexo arquitetônico, cultural, etc. É muito mais do que um monumento, não é só uma pedra, né? Você viu aí quanta coisa tem aqui e o contexto por trás de tudo isso, né? Então, nesse momento, vocês estão livres para dar uma passeada aqui de 5 minutos, porque nós temos que ir embora, se deixar a gente fica, é gostoso de fazer banhar. E nesse momento, Thiago, você quer acrescentar mais alguma coisa? Só agradecer vocês, pessoal, brigadão. Desculpa mais uma vez o atraso na chegada e espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou convencer o Rodrigo para a gente fazer esse passeio aqui à noite. Não sei o que vocês acham. Já convidamos vocês para voltarem, se quiserem. O que você acha? Será que dá para a gente fazer à noite? Estou convencido já. Já está convencido? Ele escreveu um livro com você. Você escreveu um livro com você também. Como é que você chama? Paula. Dona Paula aqui propôs que, como eu tenho um livro publicado, diversos trabalhos, o Thiago também, para que a gente possa unir forças e publicar alguma coisa em relação a isso aqui. Vamos fazer. Eu sempre peço força, ajuda de poder trazer, porque, como vocês podem ver, só eu cuido exatamente dessa memória aqui, né? Eu preciso de outros parceiros aí. Vamos Thiago lá, claro. É mais do que o Thiago, que te assombra, né? Thiago, para quem não sabe, é advogado, então ele já tem ali um quê de humanas, de falar literatura, mentira, né? mas então a gente vai ter que mudar isso. Advogado é complicado também, né? É bom que, enfim. Então, gente, olha, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É muita informação e muito obrigado. E parabéns para São Paulo, aniversariante do dia também, né? Aí, viva! Olha aí. E viva São Paulo, né? Viva São Paulo, que hoje é aniversário de São Paulo. Agora você vai querer usar. Agora não, agora... Entendi. Viva São Paulo! Isso, agora... Desculpa, qual o nome do seu livro sobre as mulheres de São Paulo? Ele não está à venda porque ele é digital, aí eu consigo mandar para você.